Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Ferreira, sou um dos humildes âncoras desse bendito canal. Meus irmãos, nós estamos aqui para começar mais um maravilhoso podcast e Missão Impossível parece que não é só mais um filme, hein? Fala, meu pessoal, tudo bem? Eu me chamo Davidson Leopoldino, também sou um dos âncoras do programa e você não pode ser um missionário, você é um missionário. Eita, pesado. Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que a gente queria falar há muito tempo, com um convidado que a gente queria chamar há muito tempo, mas graças a Deus a gente teve a oportunidade. Você já está lendo aqui no título, mas hoje vamos falar sobre missão. Olha que coisa legal. E para falar sobre esse assunto, temos aqui um convidado. Como é que se fala, Diego? É um convidado maravilhoso, é? Diego, toda vez. É o maravilhoso. É o mexendo Diego. Então, assim, temos hoje um convidado maravilhoso e eu darei a oportunidade dele se apresentar hoje para o nosso público aqui. Pode falar. Graça e paz, queridos. É uma alegria muito grande, né? Participar de podcast com a presença desses ilustres amigos aqui, né? Não de agora, há muitos anos. Do Davidson, Matheus e o Diego, que é uma honra muito grande. Eu falo que a nobreza não é minha, a nobreza é deles. Eu estou aqui para servir a cada um. Que Deus possa, né, cada dia mais despertar a vida de cada um de nós para uma obra tão importante, né, que infelizmente muitos não querem realmente abraçar. Mas durante essa conversa, com certeza, Deus vai estar presente aqui no nosso ambiente. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, amém. O nosso amigo... missionário, ele falou tudo, só não falou o nome dele. Diga seu nome pra galera. Meu nome é Bisson Carvalho, né? Geralmente o pessoal me conhece por Bisson Carvalho, já que eu vim do futebol, né? E meu apelido é Bisson. E meu nome é Robson. Só que a maioria das pessoas me conhece como Bisson, né? Tá lá no meu Facebook, Bisson Carvalho. E daí pegou nesse apelido até hoje, o pessoal me conhece por Bisson. Tá? Um abraço. Show de bola. Tem uma coisa bem engraçada aqui, que aqui na 95 só vem jogador de futebol. É impressionante. Todo mundo, cara. A maioria, todo mundo é 99, tá? Agora 99% da galera disse que era jogador de futebol. O único cara que disse que não era o Ronaldo, né? Foi o Ronaldo. O Ronaldo que tem nome de jogador. Mas não é jogador. Disse que não era jogador, mas o resto todo mundo é jogador. Beleza? Pessoal, por favor, venha aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, curte esse vídeo, já curte aí, tá aí agora, curte esse vídeo, eu prometo pra você, vai ser um vídeo sensacional. Então vem cá, vai lá nas nossas redes sociais, da Vertical lá, segue cada uma, compartilha os vídeos curtos lá, que a gente lança na horizontal, na vertical, a gente lança, compartilha com os amigos, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, para que a gente possa tá crescendo e divulgando mais ainda a palavra de Deus. Amém, amém. Lembrando, pessoal, que a gente tem quase conteúdo diário aí em todas as redes sociais. Então, se você seguir a gente lá nas outras redes sociais, você também vai ter alguns conteúdos. Aqui, toda quarta-feira, vocês já estão cientes, temos vídeo novo no canal. Beleza? Show de bola. Então, vamos partir para nossa conversa. Amém. Robson, nós sempre, quando vamos iniciar um podcast, nós damos a oportunidade das pessoas contarem um pouco da sua história. E chegou a vez da gente ouvir a história do jogador, do ex-jogador Bisson Carvalho. Que virou missionário. Então, como foi, assim, a gente pode começar de muito tempo mesmo. Como foi a tua infância? Como tu foi crescendo? Qual o momento que você conheceu Jesus? E quando o trabalho missionário foi introduzido na sua vida? Pois é, Davidson, é uma história, né? Geralmente, quando a gente começa a contar, né, tudo que iniciou na nossa trajetória, eu vim de uma família, né, com muitas dificuldades, eu passei por algumas situações, vim de um lar totalmente católico e na época realmente a gente sofreu retaliações, né? No momento que eu entreguei minha vida ao Senhor, há muitos anos atrás, né, eu e minha esposa, e daí houve várias situações que as pessoas literalmente me escantearam, né, me rejeitaram, né, pelo fato de a gente entregar nossa vida ao Senhor. Mas diante de todo um cenário, a gente entendemos que a gente tinha algo para realizar no reino de Deus. E de lá para cá eu comecei a decolar, né, com relação àquilo que Deus tinha no meu coração. E eu cheguei na adolescência, surgiu uma oportunidade, né, para que eu pudesse fazer um teste no Paulistano. Eu estava em casa, estava desempregado, e eu fui convidado, né, para fazer um teste. E eu cheguei lá bem, né, bem no coletivo, joguei muito bem por sinal na época.
Isso já é uma oportunidade para me profissionalizar, né? Aí eu me preparei, né, fisicamente, comecei a entender o que Deus queria, né? Que às vezes tem lugares que Deus coloca para que você possa ser um instrumento dele, né? E o futebol foi um divisor de água, para que eu pudesse realmente no local levar a palavra de Deus, orar, né, pelas pessoas, enfim. É um cenário totalmente escuro, né? E nesse momento eu pedi uma direção a Deus para que eu pudesse realmente entrar em aqueles lugares, para que eu pudesse realmente ser um instrumento de Deus para aquelas pessoas que estão realmente passando por dificuldades. E surgiu a oportunidade, né? E eu assinei o contrato e a minha estreia foi no Arruda, né, contra Santa Cruz. O nome do time, qual era o nome do time? Era o Paulistano, em Paulista. Existe? Era Era aqui de Paulista? É do Paulista, o Paulistano. Legal, Tem aquele estádio Ademir Cunha? O Tem. Ademir Cunha. Isso. Aí não era do Paulistano, né? Era o Paulistano Futebol Clube. Foi o time que surgiu aqui, né? Há uns anos atrás. Eu disputei 2 campeonatos pernambucanos na época. Que legal. Pelo Paulistano. Legal. Pra mim só tinha o Ibis aqui em Paulista, então tem... Grande Ibis. Mas não tinha o Paulistano. O Paulistano ainda existe como time ou não? Não, acabou. O Paulistano não existe mais, né? Houve problema, questão política. Aí, literalmente, não está existindo. Tem um campo lá, né? O campo está lá até hoje, mas era um time que tinha uma tradição, O tinha campo tudo para crescer. O campo agora é da prefeitura, né? É, da prefeitura. E hoje ele não tem mais, né, esse time, né, que tinha antes, porque era muito jogador que foi destaque, né? Uhum. Tanto é que na época, quando a gente se destacamos no futebol, tanto eu como meu irmão, a gente recebeu uma proposta para ir para a Espanha, né? O empresário levou a gente para a Espanha. Nossa. Tanto eu como o Rogério, né? Meu irmão jogou no Náutico, né? Disputou esse campeonato pernambucano. E a gente viajou para a Espanha, só que a gente chegou na Espanha, né? Os empresários lá, ele pediu o dobro do passe, enfim. Aí daí a gente não teve como permanecer no ambiente lá, né? Aí a gente teve que retornar, justamente porque eles acertaram um valor, aí dificultou, né? A gente teve que voltar. E nessa volta foi aí que eu não senti mais aquela vontade, sabe? De permanecer no lugar. E eu pedi a Deus uma direção e para que eu pudesse estar em lugares que eu pudesse também, né, ser um instrumento dele. Deus permitiu que eu saísse do futebol para hoje estar cumprindo o propósito, né? Seja em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Amém. Amém. Deus ele trilha o nosso caminho. Muitas vezes a gente nem sabe por que isso está acontecendo, por que isso aconteceu. Tenho certeza que quando o senhor voltou da Espanha, o senhor não deve ter voltado feliz, não, né? De forma nenhuma, fiquei muito triste. Não tem Uma como. oportunidade, né? Oportunidade grande ali. Porque era um sonho, né? Porque tu nunca saiu de uma cidade, eu de Abreu Lima, nunca saí de Abreu Lima, muito menos pro interior. Imagina só tu conhecer a Europa, né? Caramba. E a gente teve a oportunidade, a gente viajou, na época não tinha voo direto, né? Para Madrid, para a capital. Era o Vasp e Varig, né? Os 2 voos da época. Nossa. A gente foi para Portugal e de Portugal para Espanha, o empresário levou a gente... dá 6 horas, mais ou menos, de viagem, né? E lá a gente ficou só aguardando a liberação do clube para que a gente pudesse permanecer no país, porque você não pode, né, ficar lá com clandestino, tem que ter uma autorização. Qual era o clube que estava tentando contratar vocês? Era o time, o Atarf, né? Tava um time da terceira, ele estava subindo para a 2ª divisão. Era o Atarf ou era o Getafe? Getafe. Getafe? Isso. Tá na 1ª divisão. E daí a gente permanecemos assim durante 30 dias aguardando a liberação, treinando, né? Só que, infelizmente, eu conversei com o empresário na época, eu não queria voltar para o Brasil, eu queria ficar, né? Só que ele, não, vocês têm que voltar para pegar a liberação. Eu disse, puxa vida, se a gente voltasse para o Brasil, a gente não ia retornar. Uhum. Porque a gente, para permanecer, tinha que ter autorização em Réus. É um dos lugares que tem lá, porque você tem que ter, né? Autorização para permanecer por mais 3 meses. Só que eu sabia que a gente não ia permanecer, por isso que a gente teve que retornar. Ok. É uma pena. Nesse período, Bisson, tu já tinha conhecido a Cristo, a Jesus? Já estava... Ou ainda não? Nesse momento tu ainda não era evangélico, por assim dizer? Não tinha aquela convicção e a certeza, né? Por quê? Porque eu frequentava as reuniões de atletas de Cristo, né? Que a gente sempre reunia no Americano Batista. Os atletas de Cristo? Isso. Ah, legal. Aí tinha pastores que jogavam, né? Ivan, zagueiro, jogou no Santa Cruz. Tiazinho, que jogou no Sport. Pastor Marquinhos. Tinha Catende também. Ou seja, alguns jogadores que se destacavam nos clubes, a gente se reunia no Americano Batista e ali a gente orava a Deus, exaltava ao Senhor e
e estudava a palavra, né? E foi ali eu me turmando com o pessoal, né? E naquele momento eu comecei a entender de fato a vontade que é, né? De você cumprir aquilo que Deus tem na tua vida. E eu me converti e de lá para cá eu não quis parar mais. Com quantos anos você se converteu? Com 20... Eu acho que 1 ano de casado. Então com 32, tava com 23 anos. Em 3 anos. Ah, legal. Nossa, velho. Legal pra caramba. Então, depois que tu voltou aqui pro Brasil, como foi então que foi essa transição do Robson jogador para agora o Robson missionário? Pois é, querido, é uma mudança, né, brusca. Porque a princípio, o homem natural, ele vive o natural. Mas o homem espiritual, ele não vive o natural, ele vive o mundo espiritual. E eu vivi o mundo natural por muito tempo, né? Por quê? O natural você só quer ter. E o espiritual você não quer ter, você quer ser. Há uma diferença muito grande, né? E quando a gente vive o mundo natural, a gente foge do mundo espiritual. O mundo natural você quer ter alguma coisa, tipo comprar algo, ter um carro zero, ter uma casa boa, sabe? Porque eu vivia nesse ambiente, né? De querer alguma coisa para satisfazer aquilo que estava realmente dentro vazio, né? E eu comecei a entender de fato que existia um vazio, uma existência dentro de mim que precisava ser preenchida, né? Não eram as coisas materiais. E eu comecei realmente a entender que só Cristo aqui realmente traz, né? Aquilo que está dentro. Preenchimento, isso, né? O preenchimento que está dentro. E nesse momento eu comecei a avaliar, né, o contexto da minha vida. E eu senti um vazio muito grande, mesmo estando num ambiente, né? Do futebol, no auge, na fama, enfim. Mas eu sabia que dentro de mim existia um vazio tremendo, né? Que só Cristo aqui preencheu depois. E hoje eu não abro mão, né? Eu acho que eu sou mais feliz se eu estivesse na seleção brasileira hoje. Amém. Então o senhor tirou a camisa 5, jogava como volante e botou a 9, não foi pra atacar o inferno, né? Isso. Alguém já tinha feito essa analogia com o senhor? Não, Ninguém não, nunca interessante. viu. O Matheus era muito criativo. Botou a 9. Pá, perfeito. Gostou da criatividade dele? Show. Eu na hora, foi descer quentinha essa daí, viu? Tá errado. Robson, nesse momento, onde tu congregava? Tu congregava em alguma igreja aqui de Paulista, de Abreu e Lima? Não, a minha conversão foi na Igreja Batista, em Abreu Lima, né? Ali perto do Polivalente. Hoje era o pastor Josebias na época, hoje é o pastor Gesiel. Mas eu e minha esposa se convertemos no mesmo dia, né? No mesmo dia, entregamos nossa vida ao Senhor. Muito bom, velho. Porque o primeiro ano que a gente não estava na presença de Deus, a gente estava literalmente vulnerável, né? Ou seja, a gente comenta sobre isso. Quase que a gente se separava, entendeu? Minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Existia uma guerra sendo travada no mundo espiritual, né? Mas a gente entendeu que quando a gente se convertemos, entregamos nossa vida ao Senhor, houve uma mudança por completo. Aí Deus começou a habitar, né? A permanecer no nosso lar. E graças a Deus, até hoje estou caminhando para... Estou 32 anos de casados. Enfim, hoje estou vendo o melhor momento da minha vida. Amém. Perfeito. Tem mais de casado que eu tenho de idade. Também, tem mais de casado. É muita história pra contar. É muita história e a gente tá aqui para poder ouvir também um pouquinho dessas histórias. Então, Robson, vamos lá. Tu deixou o futebol, começou a entender que Cristo era aquilo que precisava ter para tua vida, e nesse momento tu começou... Como foi realmente que começou o trabalho missionário? Começou a participar da igreja, a participar de algum grupo, ou realmente foi sentindo um chamado diferente da parte de Deus? Deus, é interessante que eu não queria, né? Eu queria até hoje estar sentado no banco da igreja, não queria de forma nenhuma... Um ar-condicionado. Né? Exatamente. Cumprir, né? O propósito. Aí o que acontece? Eu estava sentado numa igreja e de repente um pastor, né? De uma igreja lá na Matinha, eu estava lá atrás, ele sentado, ele falou, você que está aí atrás. Aí eu olhei para um, para outro, não, você mesmo que olhou para trás. Levanta que Deus está te preparando para uma obra. Eu não entendi, né? Aí eu fui lá para frente, Deus vai te levantar como diácono, né? Na época. E eu não imaginava, né, a proporção que é, a dimensão que é você realmente ser um diácono, né? Se as pessoas bem soubessem
a função do diaconato, né? Pensava 2 vezes. E naquele momento eu tremi, né? Cara, eu mudei de cor. Porque eu não queria uma responsabilidade, né? Eu queria ficar até hoje travado, engessado, mumificado, né? Não queria se mover para nada. Só que naquele momento, teve um período que eu estava trabalhando na UCOA, né? Passei 18 anos. E a minha esposa sempre viajava, né? Ou seja, a primeira viagem dela foi para a Argentina, né? Foi para a Argentina fazer um projeto missionário. Depois foi para a Venezuela 2 vezes e foi para Angola. E naquele momento, quem estava dando suporte missionário, né, para ela sou eu, financeiramente falando. E um amigo meu lá na empresa falou assim, que ele é pastor, né? Ele falou o seguinte: olha, eu não entendo, Robson, tu aqui, tua esposa no campo, né? Ministério não é um só, tem que ser os 2. Aí houve um despertamento, né, na minha vida, naquele momento, e realmente eu entendi que o ministério não é só uma pessoa, tem que ser o casal. Verdade. Só que quem tinha a visão missionária era minha esposa, e eu não tinha. E eu comecei realmente a ativar o que estava dentro para fora. Aquela vontade, sabe, de poder ir para o campo, de poder estar junto com ela, de cumprir o propósito nesses lugares. E teve um dia que Deus falou para ela, ó, estava 18 anos, eu queria me aposentar e ficar na minha zona de conforto. Aí Deus falou para ela, eu vou fechar a porta. Nossa. Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou me manter, né? Como é que eu vou me aposentar? E quando menos espera, aí Deus fechou a porta do meu emprego para que eu pudesse, né, sair da minha zona de conforto. E desse momento de lá para cá, aí comecei a me preparar, né? Estudei no seminário, fui me preparar. Aí a primeira viagem que a gente fez, no caso juntos, eu e ela, fomos para Cabo Verde. Ela liderou a equipe. Depois fomos para o Paraguai e agora estamos no Rio Grande do Sul. Mas a princípio eu rejeitei várias vezes de cumprir um propósito. Um dos maiores problemas hoje é que a gente não quer, de fato, viver o propósito. Verdade. E Deus, às vezes, cria situações, fecha a porta de emprego, às vezes põe você num certo lugar, tipo, às vezes, no leito, para que você possa cumprir um propósito. E hoje, muitos não querem, né? Cumprir o propósito de Deus. E daí, desse momento em diante, eu comecei a entender, de fato, né, que o ministério tem que haver essa unidade, sabe? O que acontece hoje é que, às vezes, o homem tem um chamado, às vezes a esposa não tem um chamado, enfim. E por isso que gera esse atrito e essa guerra. Mas os 2 têm que ter a mesma visão, entendeu? E naquele momento a gente começou a entender de fato que a visão nossa é espiritual. Verdade. É como Paulo fala ao rei Agripa, né? Lá em Atos 26:19, eu acho tremendo esse texto. Olha, eu não fui desobediente à visão celestial. A visão de Paulo era o céu. A visão nossa tem que ser o céu. Enquanto você viver terra, você não vai ter a visão do céu. Verdade. Por isso que eu falo para todos, né, que a nossa visão hoje não é a visão terrena, é a visão espiritual. Por isso que Deus está nos orientando com relação a que a gente possa, né, ter uma visão do céu. Colossenses 3, a partir do versículo 1, Paulo diz o seguinte, ó, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Ou seja, a visão, queridos, tem que ser céu. E é para o céu que a gente vai. Que o cristianismo é a única religião que começa aqui e não termina aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Show de bola a mensagem. Amém. Óbvio, eu queria ouvir agora um pouco, então, dessa tua primeira viagem missionária para Cabo Verde. Desculpe a minha ignorância geográfica, mas Cabo Verde não é aqui no Brasil, né? Não, eu vou te explicar. Porque Cabo... Não, eu ia perguntar se Cabo Verde era na América do Sul ou se era na África. Você perguntou se era no Brasil. Não, sabe por quê? Porque Cabo Verde pode ser uma cidade. O Brasil tá cheio de cidades que nós não conhecemos. Eu compreendo. Então, já foi pra entender que foi Compreendo. Fica na América Central, né? Não, eu esqueci de falar. Cabo Verde é África. África é um continente africano. Eu ia perguntar se era África ou América do Sul. É um continente africano. Eu esqueci de falar. Não falei Cabo Verde, mas não expliquei, né, o país.
Perdão, foi um erro meu. Nada. E qual a língua nativa lá em Cabo Verde? É o crioulo. Crioulo? É o crioulo, é. O que é o crioulo? Desculpa minha ignorância de É novo. um dialeto, né? Um dialeto que eles só entre eles falam, né? Mas como o continente africano é colonizado por portugueses, eles falam português. Ah, então... Só em Guiné-Bissau é o francês, né? Você tem que dominar muito o francês. Mas nos outros continentes, tipo assim, aliás, nos outros países, né? Tipo Moçambique, Cabo Verde, Angola, tranquilo, é bem tranquilo quanto a isso. Agora, entre eles falam crioulo, né? Certo, O senhor mas- teve que aprender umas palavrinhas lá em crioulo para poder... Rapaz, eu aprendi conviver uma, né? com Que ele. toda vez que eu vou para alguns lugares eu falo, né? Tem um que o senhor sempre fala, que sei. Obembua Yaesu Kalilof. Que a paz do Senhor Jesus esteja nesse lugar. Amém. Amém, legal. Albembua. Obembua Yaesu Kalilof. Tenta, Deus, tenta aí. Não tento não. Eu tenho uma língua com problema, cara. Eu sou... Albembua Sukaye. Obembua Yaesu Kalilof. E Não vou aí, tentar isso- mais não. Depois Depois a gente tenta, lá fora a gente tenta. É melhor. Pode falar em mistério aí. Quem a gente dá... Eu Show. dou aula de comunicação e vem esses trava-língua, eu não consegui falar direito, o pessoal me pega depois. Então, eu prefiro isso aí. Aí eu- Mas, Robson, então, no caso, lá em Cabo Verde, a língua não foi uma barreira de comunicação. Eles te entendiam bem. Não, com certeza. Cabo Verde, tipo, tu olha a bandeira de Cabo Verde, tem 10 estrelas, né? Cada estrela representa uma ilha, ou seja, são 10 ilhas. Tem uma que não funciona, né? Não há habitantes. Não, habitantes. Mas a gente trabalhamos em 2 ilhas, São Vicente e Santo Antão, né? Para tu atravessar de uma ilha para outra é 1 hora mais ou menos de barco, né? De navio, no caso, a gente vai. Só que existe uma resistência muito grande, né? Tipo, as pessoas, né? Os líderes lá, principalmente os católicos, né? No caso, que são a maioria, eles literalmente sabem que os missionários chegaram e literalmente eles mandam fechar a porta, entendeu? Para que a gente não possa fazer um trabalho de evangelismo pessoal. E a gente trabalhou com muitas crianças, entendeu? Quer dizer que o problema lá é com a igreja, no caso a católica, né? Isso. Porque a gente ouve muito, né, Deus, que lá na África, os missionários eles têm muito problema com o pessoal da magia, né? O pessoal ali do candomblé, né? Isso acontece muito, né? A minha esposa falou que em Angola é a bruxaria e a feitiçaria. Né? Justamente. Existem maldições hereditárias, né? As maldições que são geradas para os avós, entendeu? Pais e por aí. E a gente lidar, né, com um mundo literalmente tenebroso, né? Você tem aí a dimensão do que é o reino espiritual. Quando a gente vai para um ambiente, né, a gente começa a ter a dimensão do ambiente espiritual. Por isso que você não tiver preparado, né, você literalmente não fica num ambiente, porque o mundo é tenebroso. Mas graças a Deus, foi um trabalho muito bom, né, que a gente fez. Eu levei coletes, né, levei bolas. A gente fez um trabalho no futebol, até as mulheres jogam bola lá, em Cabo Verde, né? E o pastor até falou, ó, fala para eles receber a medalha lá na igreja, né? E terminava, né, o torneio lá, a gente mandava ir para a igreja e estavam todos lá, bem animados, né, para receber a medalha, mas foi bem legal. Eu tive que levar nesse coletes, bolas, medalhas, né, para poder fazer um trabalho social. É um artifício, né? É uma ferramenta que que você trazer para a igreja, para eles poderem Isso. conhecer. Isso às vezes é uma barreira para algumas denominações, sabe? Porque tem denominações que eles são fechados para a questão do futebol, você sabe o que eu estou falando. Mas quando você vai para esses lugares, é uma estratégia que você usa para trazer, sabe? Principalmente adolescentes, jovens, porque se você não faz um trabalho específico nessa área, é complicado. Justamente. E o brasileiro tem disso, né? Que o brasileiro já é conhecido pelo futebol, né? Então, quando você Isso. diz que é do Brasil, trouxe uma bola, um colete para brincar, o pessoal quer se divertir. Eu acho interessante, né? Quando a gente chega nesses ambientes assim, e as pessoas ficam admiradas, porque quando fala que você foi jogador de futebol, eles ficam mais, né? E você abre uma porta. O jogador de futebol ele tem acesso em qualquer lugar do mundo, né? Só que tem que haver uma preparação, tá entendendo? Hoje as pessoas têm que se preparar antes para poder ir para um lugar como esse. A gente não vai de qualquer jeito. A gente tem toda a orientação, né, no seminário. O pastor Thomas, que tem uma visão muito ampla, né, do campo missionário, já está há 50 anos aqui no Brasil, veio do Canadá. E é um homem que tem uma experiência muito vasta, sabe? Com relação aos lugares lá fora. Porque
Porque você vai deparar com muitos lugares que você tem que ter muita maturidade e você fazer um trabalho, né? Porque existe todas as situações que são geradas no ambiente. E muitas pessoas hoje, elas não têm um chamado específico, né, para cumprir o propósito nesses lugares. Ou seja, porque lá no seminário tu tem a parte teórica, né, do conhecimento, só que tu vai para o campo desenvolver a prática, entendeu? Sim. Na teoria, maravilha. Agora lá, o negócio é mais estreito, né? Eu sempre falo nas igrejas que o propósito de a gente fazer um trabalho lá fora, existe um requisito que é fundamental, que se chama o amor. Só o amor é que faz a gente ser doadores. E a gente não tem capacidade de amar ninguém. Por isso que eu vou deixar uma palavra, né, para o pessoal, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15, que diz o seguinte, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos nós morremos. Ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Ou seja, se a gente está vendo para nós, a gente não está cumprindo o propósito. A gente tem que ver para ele. Para ele, a gente tem que fazer com excelência. Amém, Robson. Que legal. Amém. Robson, lá no continente africano, então, tu foi em Cabo Verde, tu foi na Angola, isso também? Não, a minha esposa que tua teve em esposa Angola, eu que fui foi para o Paraguai depois. Pro Paraguai. Pronto, antes ainda, continuando lá em Cabo Verde, sobre a questão social, como é lá? Lá é um lugar que é carente em relação a dinheiro, a educação? Cabo Verde, no caso São Vicente, né? No caso a ilha que eu estava, depois a gente foi para Santo Antão. Existem comunidades que o pastor falou para nós que eles comem uma vez por dia. Existe uma necessidade com relação à alimentação, né? Que a gente atinge mais os lugares carentes, né? Necessitados. Ou seja, é óbvio, né, que a tendência nossa, quando a gente vai fazer um projeto missionário, é que as pessoas entreguem sua vida para o Senhor Jesus. Mas o propósito maior de você cumprir uma missão nesses lugares é você jogar a semente. Feito o pastor fala lá, sabe? Quando vocês voltarem para o Brasil, nem se preocupe se o pastor perguntar quantas almas, entendeu? Que as pessoas querem porque querem que as pessoas se convertam de um dia para a noite. Só que você tem que jogar semente. Aí, com o tempo os frutos vão aparecer. Por quê? Porque lá no sul não é diferente. Lá a resistência é maior. Porque para tu trabalhar a mente de alguém, tu tem que trabalhar o coração. Para trabalhar o coração, às vezes leva tempo. Ou seja, é tomar um matezinho, é sentar à mesa com ele, é tomar um cafezinho, é isso aqui, ó. Se você cria esse ambiente, ele vai abrir o coração para você. Amém. E é isso que a gente tem que entender, sabe? A gente tem que primeiro jogar a semente. Conversão não é de um dia para a noite. O pastor já fala lá, sabe? Nem se preocupe, quantas almas, os pastores se preocupam, né? Quantas almas? Não, querido, esqueça. A semente foi lançada. Só que com o tempo, os frutos vão aparecer. E graças a Deus, os frutos estão lá. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Show Que legal. de bola. Aí vamos lá, de São Vicente, né? Cabo Verde, São Vicente, ó. De Cabo Verde, o senhor, a sua segunda viagem missionária foi para Portugal. Portugal não. Paraguai. Isso, a gente trabalhou em Namban, né? Fica 8 horas de Assunção da capital. Aliás, 2 horas de Assunção da capital. Não, Namban é um lugar muito problemático com relação a drogas. Né? A maioria dos jovens estão envolvidos em drogas. Meu Deus. E você vai trabalhar, né, justamente em áreas totalmente de risco. Né? E a gente foi para esse lugar, também um lugar tenebroso. Né? 99% são católicos. Né? E é mais difícil ainda o Paraguai. Por todo um cenário, né, que a gente encontra, por todas as situações que são geradas. É como eu falei, sabe? O que acontece hoje, eu falo na família, dentro de um contexto geral, principalmente lá no Paraguai, é a questão da ausência, pai e mãe, entendeu? Aí gera um conflito, simplesmente dentro de casa. Hoje a gente vê que um dos maiores índices das pessoas não quererem mais entregar sua vida ao Senhor, estar numa igreja, é justamente tudo que foi gerado dentro da sua casa.
E quando a gente começa a entender de fato, quando a gente vive esse ambiente cristão, né, a gente começa a ver que os problemas que são gerados é mais nas famílias. E lá no Paraguai acontece muito isso, que a traição é normal, entendeu? O adultério é normal, Nossa. a prostituição é normal, a droga é normal, enfim. É você lidar com um cenário totalmente escuro. E só Deus para te libertar é como uma pessoa estivesse no cativeiro, né? Tá no cativeiro, mas não quer se libertar. Eu falo que a nossa vida existe escolhas e decisões, né? Você vai escolher com quem vai casar, o lugar onde tu vai morar, o carro que tu vai comprar, é uma escolha. Só que decisão é uma ação. E Deus, ele às vezes permite o homem escolher. Mas qual é a nossa decisão hoje? Ou seja, e as decisões, quando a gente toma uma decisão errada, a gente vai ver as consequências que vêm depois. Porque você tomou uma decisão que não foi da vontade de Deus. Aí eu cito o exemplo de Jonas. Jonas teve escolhas, ou não? Sim. Sim, Mas tomou decisão errada. justamente. A gente vê outro exemplo, mas esse aí tomou a decisão certa, né? Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Sim. Sai da casa do teu pai, ele saiu. Isso. Ele teve a Teve escolha, né? decisão e tomou. Teve a escolha e decisão, tomou a decisão certa, né? Mesma coisa é a gente. A gente tem escolhas, né? Mas quantas vezes a gente tomou decisão errada? Quantas vezes a gente realmente tomou decisões em base às emoções? Por isso que eu digo lá em Jeremias capítulo 17, 9 e 10 fala: enganoso é o coração imperverso. Quem o conhecerá? Deus que esquadrinha o coração, ou seja, o coração da gente é enganoso. Quantas vezes a gente tomou decisões pelas emoções? Verdade. E quantas vezes a gente sofremos por não pedir uma confirmação e uma direção a Deus? E o que acontece hoje? As pessoas têm nas mãos as escolhas e as decisões. E as pessoas só querem tomar decisões erradas. Uma certa vez eu fiz um devocional sobre a questão do labirinto, né? O labirinto, vocês sabem, né? É um lugar que tem entrada, mas não tem saída. Quando entrava no labirinto, o pessoal, aí você andava, fazia voltas e mais voltas para querer sair. Só que o labirinto não tem saída. Você tem que sair pelo lugar que tu entrou. E você fica literalmente preso. Só que há uns anos atrás, vocês não é da minha época, né? Sítio Pica-Pau Amarelo. Mas eu lembro ainda, lembro. Ainda peguei a segunda geração do Sítio Pica-Pau. E tinha um minotauro, né, que era no labirinto, e o rapaz que entrava no labirinto entrava com barbante. Por quê? Porque quando ele entrava com barbante, ele sabia por onde ia sair. Justamente. Ou seja, o labirinto representa o inimigo na vida do ser humano, né? Ele deixa a gente literalmente encurralado. Só que o barbante, querido, é Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o caminho. Só nele é que você vai encontrar a verdadeira saída. E sem ele, nada somos. Porque só ele é que pode realmente dar uma direção na vida de cada um de nós. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. O que eu acho sensacional desse aqui, assim, a Ok. gente encontra com o Bisson já faz um tempinho, né? Aham. E todas Tem as pão? Tempão já, né? Tempão. Tempão. Eu era adolescente quando ele foi a primeira vez na igreja. Aí, todas as vezes ele traz uma lição de vida, assim, e é sempre desse jeito, bem calmo, sereno. Amém. O senhor é sempre assim? Eu vou te explicar. É o seguinte, eu não era, entendeu? Para te falar com toda a sinceridade, eu era um pouco explosivo, principalmente quando eu jogava, né? Se o cara batesse na minha canela, eu disse: eu vou matar esse cara, vou torar esse cara Tu no era aquele meio. volante brabo mesmo, assim. Isso. Pé de foice, eu vou andando pé de foice, né? É porque no meio campo tu tem que se virar nos 30, né? Só que quando a gente começa a entender, né, o plano de Deus na vida do ser humano, é uma mudança, não tem como. Sempre eu falo nas igrejas que há uns anos atrás eu era reativo, né? O que é uma pessoa reativa? É tipo assim, se alguém xingasse a minha mãe, eu disse: eu vou torar esse cara no meio, vou meter a faca, né? Eu era um Pedro, entendeu? Agia pelo momento, eu era reativo. Só que hoje a gente tem que ser proativo. O que é proativo? É agir com base e princípio na palavra de Deus.
Lá em Romanos 12, 20 e 21. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. O mal se vence com o Bem. Amém? Glória a Deus. Pronto, a gente tem que ser proativo. Sensacional. Quantas vezes, meu irmão, eu hoje, graças a Deus, eu estou começando a ter um entendimento, né? Com relação ao que Deus ele tem. Porque Deus não trabalha de fora para dentro, ele trabalha de dentro para fora. Porque é dentro da gente que a gente esconde nossos orgulhos, nossas raivas, nossas iras, e está lá dentro. Enquanto aquilo que tiver dentro não sair para fora, a gente tem que ser tratado. E só Jesus Cristo é que pode curar nossas cicatrizes internas que estão na alma, né? Porque há uns anos atrás, a dificuldade que eu tinha para perdoar, para amar pessoas era muito grande. Só que hoje eu comecei a entender que o evangelho, ele muda, ele transforma, né? Ele renova, ele dá uma nova direção. Ou seja, se você vê alguém que fala, confessa a Jesus, que é cristã, mas são pessoas agressivas, pessoas que realmente bipolares, pessoas que estão num ambiente, mas muda de acordo com o tempo, é sinal que ela precisa nascer de novo. E todo dia a gente realmente luta com essa natureza aqui, ó, carne. Aí lá em Romanos capítulo 7 é bem claro, né? O apóstolo Paulo estava travando uma luta carne, espírito contra a carne. Ou seja, ele disse, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu não quero, e o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que ele queria fazer, ele não fazia, né? Mas o mal que ele não queria, ele fazia. Ele fala dentro dele, só meu homem interior sente prazer na lei de Deus. Porém, o meu homem exterior na lei de pecado. O apóstolo Paulo estava travando uma luta espiritual, imagine nós. Ou seja, agora vai vencer aquele que está mais alimentado. O que está mais alimentado hoje? É a carne ou o espírito? Se for o espírito, com certeza a gente vai vencer as guerras. Mas se for a carne, a gente vai sofrer consequências. Amém? Amém. Amém. Diego, quer vir repor aqui água? Alguma coisa para nós aqui? Vamos repor? É bom, porque senão a gente vai falando um bocado aqui. Uma pausa ali pra... Acaba Pit não. stop, pit stop. Pois é. Robson, então, lá no Paraguai, teve algum fato, alguma coisa que aconteceu que te marcou? Algo que você olhou assim, talvez a cena de alguém relacionado à droga, algo que tu olhou assim e acabou te marcando, uma cena? Davidson, várias situações que acontecem, né, no ambiente, quando a gente está passando 30 dias no campo missionário. E no Paraguai é o seguinte, a gente chegou numa igreja e me chamou a atenção muito grande. E a igreja não tinha parte da frente, né? Ela era aberta, ou seja, só que a temperatura lá no Paraguai, na época que eu fui, é 44 graus. Eu perdi 5 quilos, teve irmão que perdeu 8. Né? 44. Isso. E a gente dormia, a gente tinha que dormir, as mulheres dormiam lá no púlpito da igreja e a gente ficava no quarto, né? Foram em torno de 15 pessoas. Só um banheiro, né, para 15 pessoas. Caramba. E a gente abriu literalmente, a gente dormiu, no caso, com a parte da frente ali da igreja aberta, né? Ou seja, 30 dias a gente ficou ali naquele ambiente, né? E num ambiente totalmente tenebroso, né? Que na época, né, o pessoal a droga estava muito forte lá. E durante 30 dias Deus protegeu a gente, entendeu? Ou seja, quando a gente começa a disponibilizar assim, confiança em Deus, né? Quando a gente começa a depositar crença em Deus, aí existe uma blindagem, né? Ninguém toca, né? Porque Deus ele protege a gente. Foi uma das experiências que eu tive. E outra também que aconteceu já no final do projeto, né? Uma professora de português que ensinou comigo, aliás, de história, que estudou comigo lá no seminário, ela pegou lá, né, o copo. Irmão, tá vendo isso aqui? Eu, o quê, irmão? Quando eu olhei a água, né, um monte de martelinho. Sério, irmão? Ou seja, durante 30 dias a gente tomou aquela água, os martelinhos, a gente não sabia. Eu não vi depois. Caraca.
Ou seja, eu tava tomando, graças a Deus, não tive problema Teve nada, estomacal, não. Só Deus Graças protegeu a a gente, né? Deus, Porque Deus. você bebe água que você quer beber água, né? É verdade. Você saber de onde vem. E teve uma irmã também, outro caso, né? Que ela chegou com a mala, né, na igreja lá. Aí olhou para um canto. Qual hotel que a gente vai ficar? Nossa. Irmã, o hotel ali, ó. Era 2 quartozinhos, né? Pequeno. Uhum. E um banheiro lá atrás para 15 missionários. Ou seja, as pessoas não têm a dimensão que a gente passa no campo. Porque tu vai para um ambiente, querido, totalmente diferente do teu. E tu não vai escolher onde tu vai dormir. Tu não vai escolher o local onde tu vai realmente relaxar. É se vir nos 30. Porque o problema hoje é que as pessoas querem, sabe, um lugar que... um lugar adequado, entendeu? Por isso que eu digo, hoje o que Deus está querendo na vida do ser humano são servos. Porque quando a gente chega no campo missionário, né, quando a gente chegamos, no caso, primeira vez, eu no meu caso, o pastor William tem 10 anos lá, um cara muito bem preparado, ele conversa com os outros missionários, né, foi eu e minha esposa, foi um amigo meu da igreja Gildo, Ana Nery, que é pastor da Batista, foi Ana Cláudia, que é da igreja do pastor Silas Malafaia, né, que era da igreja, não sei se ela é ainda, lá em Boa Viagem. Foi a professora Eunice de português e foi 2 dirigentes do departamento de missões, uma de Caruaru e outra de Barra de Jangada. A maioria é líderes, né? Aí o pastor reúne a gente assim e fala assim, queridos, esqueça teu bacharelados em teologia, teus conceitos teológicos, né? Teus grego, teu hebraico, teu aramaico, bota no bolso. Ele fala mesmo assim. Esqueça a sua função, se tu é pastor, presbítero, né? Evangelista, bispo, papa, tanta função, né? Uhum. Porque o campo, querido, é o serviço, tá preparado? Ele fala mesmo assim pra gente. Aí ele pega aquele texto lá em Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Meu irmão, se Jesus veio para servir, Uou. imagine nós. nós. Em que contexto a gente tá? É de servo ou de funções eclesiásticas? Eu quero servir, eu quero ser um servo. É o que está faltando, entendeu? Servos que possam estar preparados para cuidar do coração do povo. Que o povo não quer mais história de carochinha, não. Ele quer, de fato, saber se a gente vive aquilo que a gente prega. E cada vez mais isso é muito importante, né, Deus? Demais. Cada vez mais isso é muito importante a gente... o cristão, ele ter o testemunho de cristão. Né? Porque o que tem... A gente chama no marketing, né? Vamos trazer aqui um pouco para uma parte bem delicada, porque no marketing tem um termo chamado saturação, né, Deus? É isso. É quando um produto ou um serviço ele está disponibilizado há tanto tempo no mercado que se ele não se renovar, que se ele não procurar ter um diferencial, ele vai entrar em saturação. As pessoas vão começar a esquecer ele e colocar outro no lugar, né? Preferir outro produto, né? E durante um tempo o evangelho, né? Não o evangelho, as pessoas, muitos que se dizem cristãs, se dizem líderes cristãos, pregaram, né? E sem ter uma vida no altar. Né? Isso a gente vem vendo muitos casos na internet, né, acontecendo de pastor que é pego em adultério, que é pego com mentira e tal. Então, cada dia mais, através do tempo, é necessário um homem de Deus ele viver aquilo que ele prega, aquilo que ele leva para as pessoas, porque as pessoas já estão cansadas de ser enganadas, de ver mentirosos vestidos de líderes cristãos. É uma coisa que eu friso muito, sabe? Porque quando você perde tua identidade, tu perde tua autoridade. Amém. Porque tu tem que ter identidade, sabe? Seja em Jerusalém, seja na Judéia, seja Samaria, seja os confins da terra. E a gente preza muito isso, sabe, Mateus? Ou seja, em casa, eu e minha esposa, a gente procura o máximo, sabe? Não é de agora não, eu falo aqui diante de Deus. Não por hipocrisia, sabe? Não por querer também se exaltar. Diante de Deus, a gente sempre procurou ser exemplo, meus filhos. Para tu entender, a gente só foi para o Rio Grande do Sul, Davis, porque eles deram um aval. Se ele falasse assim, meu pai, fica aí, querido, cuida primeiro de Jerusalém.
Tu não vai para Amém. Samaria, não. Fica em Jerusalém. O que acontece é quando a gente perde a identidade para nossos filhos. E tem muitos líderes que perderam a sua identidade. Ou seja, hoje não. Hoje ele tem o prazer de ir para a igreja. Hoje meu filho está lá em Gramado, né, com a minha nora. Estão abrindo células lá. Estão fazendo estudos. Às vezes a gente fica online, né, lá em Horizontina, que eu moro 8 horas de Porto Alegre, né? Já fica com a divisa e Gramado é mais próximo a Porto Alegre. E a gente fica com aquela conexão. E eles estão muito bem, sabe? Cuidando do coração daquele povo. O senhor está em Horizontina, né? Fica 8 horas de Porto Alegre, da capital. Já divisa com a Argentina, né? Depois eu vou contar mais questão do lugar. Vamos chegar lá. Amém? E daí o que eu falo é que a gente não pode jamais perder a essência, né? Por isso que eu digo, né? Paulo, ele quando traça um perfil de um líder, lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele fala assim, ele começa a dizer, aquele que almeja o episcopado, ele almeja uma obra excelente, né? Ele vê que seja marido de uma só mulher, ele vê pontuando, hospitaleiro, bom. E chega um momento que ele fala, que governe bem a sua casa. Se tu não tem cuidado da tua casa, como é que tu vai ter cuidado da igreja do Senhor? Ele pega pesado, né? Verdade. E lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele fala, aquele que não cuida dos seus, e principalmente com os da sua família, ele negou a fé, e é pior do que os infiéis. Tu imagina só, pode ser aquele que não cuida dos seus, aí ele dá prioridade, né? E principalmente com os da sua Família. é fantástico o que Paulo fala. E o que acontece hoje, porque as famílias elas estão literalmente, como falei no início, estão desestruturadas porque o sacerdote, o líder, ele não tem mais identidade. Porque há uma diferença de você ministrar, de você pregar, de você falar e de você viver. Porque a Bíblia fala, nós somos carta lidas por todos os homens. Nós somos astro do mundo. E a Bíblia fala também que nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é, Mateus, embaixadores? Nós somos, Deus. Diego, nós somos representante de Deus aqui na terra. Tu imagina só a tua responsabilidade, a nossa, né? No nosso reino espiritual. Tu chegar num ambiente, queridão, tu tem que brilhar. Tu tem que realmente ser o sal. Tu tem que ser a luz. Porque quando realmente você não tem esses atributos de Deus, tu jamais pode realmente querer falar alguma coisa, muito menos ter autoridade naquilo que tu estás falando. Por isso que hoje, família é a base. E a gente estava lá num retiro, lá em Aldeias, eu não sabia, né? Os missionários que eles iam para... Tinha alguns que iam para o México, lá de Jane ia para Guiné-Bissau, outros iam para outro continente africano, enfim, vários missionários estavam reunidos e o pastor Thomas colocou uma carta lá onde eu estava no beliche, que eu estava dormindo. Ou seja, ele foi procurar nossos filhos, como é que a gente tratava ele dentro de casa. Tu tira por aí, né? Graças a Deus, né, que meus filhos realmente viu que não só o pai e a mãe eram uma boa referência para eles. E até hoje, graças a Deus, sabe, eu digo isso diante de Deus, e a gente procura o máximo, a ser referência, ser exemplo. Porque não adianta, né? Já imaginar se eu fosse para o Rio Grande do Sul, cuidar de 80 meninos e meninas no orfanato, se a minha casa tivesse desorganizada? Quando chegasse lá, qual é a autoridade que eu ia ter? Ou seja, Jerusalém tem que estar organizada para depois Samaria a gente organizar. Amém? Amém. Sensacional. São muitos ensinamentos, cara. É bom pra caramba. Robson, então agora conta pra gente, por favor, um pouco dessa tua nova... Essa tua nova missão, essa que tu estás até hoje nela, né? Essa terceira que tu foi, aqui no Brasil já é essa que tu tá agora ainda? No caso, eu tô em outro lugar, né? Lugar. Ou seja, quando eu saí daqui em 2015, nós fomos para Boa Vista do Buricá, né, que é Rio Grande do Sul. Ou seja, eu e minha esposa tava no corredor, né, o pastor Thomas chamou eu e a minha esposa. Vocês querem ir para um orfanato, né, lá no Rio Grande do Sul?
Tu imagina só a tua mente, né? Poxa, a gente não sabia nem por onde a gente ia, né? Eu olhei pra minha esposa assim e falou assim, a gente vai encarar esse desafio, né? E nisso, porque o pastor Thomas, ele é canadense, ele conhecia, né, o pioneiro de lá, né, o missionário Kurt Hedman. Ele até faleceu. Ele queria um casal, né? E surgiu a oportunidade da gente ir para lá, para o sul. Aí eu me expus, a gente vai. E o filho dele, né, o Randy, e que tá responsável, né, pelo projeto lá, perguntou se a gente queria de fato ir, né? E ele pagou a passagem de avião, né, para ir e para voltar em 2014. Passamos 10 dias, né, para saber para ver como é que como funcionava, né, todo um cenário. E nesse caso foi um período também que a gente observou, né, como é que anda, como é que funciona, né, todo um ambiente, e retornamos para o Recife. Aí quando foi em 2015, a gente pedimos uma confirmação a Deus, oramos a Deus e fomos para lá, para cuidar de 80 meninos e meninas. Ou seja, eu fui exercer a paternidade e a minha esposa a maternidade. E meninos que foram abandonados, foram maltratados, rejeitados, sem pai, né? Sem mãe. Ou seja, a gente saiu daqui para cuidar do coração dessa garotada. Na época, os filhos de vocês ficaram, não foi? Vocês foram, eles ficaram. Uhum. Qual a idade média? Ele ficou e só foi a minha esposa. Qual a idade média das crianças? O orfanato é de 0 ano a 18. Então, só que eu trabalhei muito a idade de 12 a 14 anos, adolescentes. Mas a gente pegou toda a faixa, né? Toda a faixa de idade, né? Ou seja, o histórico é literalmente complicado. Eu vou te explicar. Vamos supor, né? A gente que criou nossos filhos, né, na presença de Deus, eu e minha esposa, tanto Alan como Anja, né? A gente criamos, né, na Igreja Batista com toda a disciplina, com as 3 refeições por dia, né? Com a bênção de um pai, a bênção de uma mãe, né? Toda a proteção, toda a provisão. É maravilha, né? Mas tu doutrinar, ou educar, ou disciplinar meninos, né, que foram rejeitados, entendeu? Que foram abandonados, foram maltratados, é você domar um cavalo bravo. Ou seja, você tem que ter muita maturidade para poder realmente trazer ele para perto. É o coração. A gente trouxe eles para perto. Entendeu? Porque, como eu falei, para tu trabalhar a mente dessa garotada, tem que trabalhar o coração. E a gente teve muita maturidade, muita paciência para trabalhar o coração desses meninos. Graças a Deus, sabe? A gente fez um excelente trabalho lá. Amém, graças a Deus. E, tem momentos que você fica sem palavras, você fica... Que a maioria perguntava assim, o senhor quer me adotar? Com a minha esposa a gente chorava, tinha um momento que a gente chorava, sabe por quê? Porque existe uma carência no coração de cada um desses meninos. Quando eu saí de lá eu chorei. Porque a carência na vida deles era muito grande. Meu Deus, eram situações que a gente ficava impotente, sabe? A gente queria fazer algo mais, mas não conseguia, por tudo que eles sofriam, sabe? E ali foi um baque, foi um choque que eu senti, porque não é complicado você... E por mim eu adotava todos, sabe? Mas infelizmente a gente não pôde fazer o que a gente queria fazer. A gente fez o máximo, tanto é que às vezes ele abriu o coração para mim, para minha esposa, porque ele confiava, entendeu? Uhum. Não abria às vezes para as prof, para assistente social e para psicóloga, porque ele só abre o coração para que eles confiem. E a gente realmente criou esse ambiente de confiabilidade, entendeu? E hoje, quando a gente vê alguns que estão realmente tendo evolução, né? A gente fica impactado. Ele chamava a gente de pai e a gente de mãe. Sem palavras, é um momento especial. É gratificante, né? É muito gratificante. Olha, pra vocês que não sabem, eu sou chorão, viu? Então quando o Bissão começou a contar, e minha amor já chega. Fala aí, Deus. Não, fala aí que eu não falo. Como... Assim, eu acredito que quando você recebeu o pastor Thomas, correto? Bispo Thomas ou pastor? Pastor Thomas. Pastor Thomas. Ele te deu essa missão de falar, olha, quer cuidar de um orfanato. Aquilo que tu imaginou e depois que tu viveu, foi algo parecido ou tu viu que realmente era muito diferente? Bem diferente, né? Porque a princípio você não tem noção do ambiente que tu vai viver, né?
para que a gente possa entender o ambiente, tu tem que entender todo um cenário e toda a configuração, né? E a gente começou a vivenciar isso aí, porque a princípio eu não entendia, né, como é que funcionava, como é que era. Só dizia, não, é um orfanato, às vezes é um asilo, enfim. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, você só pode falar de algo quando você tem experiência, sabe? E graças a Deus a gente teve experiência em lugares que a gente nunca imaginava estar, mas Deus permitiu que a gente fosse. Porque se não fosse permissão de Deus, a gente jamais ia chegar nesse lugar. Deus permitiu que a gente fosse, porque Ele sabia, né? Que a gente tinha essa possibilidade de ir dar uma ajuda, né? Ou seja, cuidar do coração de cada um desses meninos. Mas é um cenário de guerra, entendeu? Por quê? Porque, como eu te falei, a ausência paterna e materna gera um conflito na vida de uma criança. Por isso que hoje as igrejas elas não estão preparadas para cuidar de pessoas que têm esse perfil. Porque é mais fácil a gente jogar fora do que cuidar, do que trazer para perto. É mais fácil a gente apontar um homossexual, uma prostituta, um cara que está nas drogas, do que cuidar do coração deles. E hoje as igrejas não estão preparadas para isso, sabe? Por quê? Porque você vive num sistema, a religiosidade, entendeu? Uhum. Quando você vive a religiosidade, você não foge do evangelho, porque você está vendo um sistema religioso. Só que o evangelho é totalmente oposto ao sistema religioso. E as pessoas vivem a religiosidade. Ou seja, vivem placas, nomes, denominações. Só que o evangelho você começa a se desprender do seu ego, do seu eu. E começa realmente a cuidar de pessoas. Né? É uma renúncia. Por isso que a palavra fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se, Jesus falando a si mesmo, tome a sua cruz e sim, é uma renúncia total. Só que hoje as pessoas não querem renunciar. O que as pessoas querem hoje, principalmente no nosso meio cristão, é que Deus possa agir, possa realizar todas as suas vontades. Mas a vontade de Deus fica onde? Né? Que é soberana. Por isso que hoje a gente tem que ter a consciência que cada um de nós temos um chamado. Que existem duas palavras que são fundamentais no Evangelho. Existem só duas para a gente cristão. É a gente aguardar o arrebatamento da igreja e servir. Está lá em 1 Tessalonicenses somente. O maior propósito do evangelho é esse. Não é ter um carro, zero. Isso aí vem, né? Meu irmão, o propósito maior é esse. É você ser um servo. Por isso que eu digo, não tem coisa melhor de você poder entender o cenário que a gente está vivendo. Hoje, eu não consigo ficar entre quatro paredes. Eu queria estar de casa em casa, entendeu? Ah, entendi. Eu fico, já vejo que na igreja eu já fico, se brincar, dá um infarto no meu miocárdio, sabe? Não quero. Lá mesmo em Horizontina, eu tenho um prazer de visitar, se brincar, todas as casas. Hoje eu estou tendo acesso a todas as famílias, sabe? Graças a Deus. Por quê? Porque quando você cria uma identidade no ambiente, você tem autoridade, como eu falei no início, né? E as pessoas começam a te observar, né? Adquire o respeito das pessoas. Isso. Né? Hoje, tem pessoas lá que... Eu sou pastor de Horizontina, eles me chamam de pastor de Horizontina. Uhum. Mas o senhor é de ofício, o senhor é pastor? Consagrado? Não, eu sou servo. Tu tá falando de ofício? Ofício a pessoa me chama, né? Lá de pastor. Sim. Mas eu não quero esse título, não. Eu quero servir. Amém. Amém. Show de bola. Pessoal, a Bíblia não fala que o maior não é aquele que serve? Isso. Olha, tu teve experiências em Cabo Verde, teve no Paraguai e teve em Rio Grande do Sul. Em Rio Grande do Sul. Agora. Desses três, qual tu assim acredita que foi o maior desafio? Qual te desafiou mais? O maior desafio, quer dizer, dos três, Uhum. A dificuldade que eu senti foi o primeiro projeto missionário, foi em Cabo Verde, África, né? Porque o primeiro projeto, você é uma pessoa imatura, né? Você não tem a dimensão do que vai acontecer, o que ocorre no ambiente. Hoje não, hoje eu posso entender agora que eu estou no Rio Grande do Sul, mas são alguns desafios que são levantados, mas devido às primeiras viagens que aconteceram lá atrás, você já entra no processo de maturidade, né? Uhum. Mas o primeiro para mim foi complicado porque foi o início, entendeu? Sempre o início é difícil, né? É verdade. Porque você vai lidar com um ambiente diferente, cultura diferente, povos diferentes, tem que saber toda, né?
eu não tive essa matéria que é antropologia cultural, né? Minha esposa teve. Aí você começa a entender todo um cenário, né? Do ambiente, o que é que predomina, qual a religião, alimentação e por aí afora. E aí eu só recebi algumas instruções e algumas orientações. Desculpa. Mas eu não tinha a dimensão do que era o ambiente. E eu senti dificuldades porque foi o primeiro projeto. E eu fiquei perdidaço, né? Para te falar com toda a seriedade. Mas foi uma permissão de Deus para que eu pudesse viajar. Só que quem liderou a equipe foi a minha esposa. Eu até perguntei para ela como é que foi a minha performance. Né? Ainda bem que ela aprovou. Mas foi o primeiro projeto, tipo África, né? No caso, Cabo Verde. Ok. No caso, pastor, Ele vai ficar te chamando de pastor até o final agora, Wilson. desculpa, vamos lá. Não, fica à vontade aí, amém. No caso, meu querido, lá na África, você usou uma estratégia, né? Lá no Paraguai já foi uma estratégia diferente, né? E aqui no Rio Grande do Sul já é outra estratégia, que é trabalhar com as crianças. É necessário você ter, o senhor falou no começo sobre a necessidade do preparo, né, para você ir para um ambiente assim, né? É necessário você estudar a estratégia específica para aquele tipo de ambiente? Não, é fundamental, né? Porque quando você vai para um lugar, você tem que saber o que acontece no ambiente, né? Qual o cenário que você está vivendo. E a gente teve algumas instruções, porque teve pessoas... Minha esposa já teve já em Cabo Verde, né? Antes, entendeu? Ela passou para mim como é que funciona. Eu já sabia, né? De fato, como é que funciona. Só que ela não teve nessa ilha, ela teve já em outra, né? Ela me explicou para mim com relação à cultura, a questão dos povos, entendeu? Para mim foi mais fácil. Mas é óbvio, né? Você tem que conhecer o ambiente, você tem que saber o que predomina, entendeu? Essa questão de cultura, religião, alimentação. Porque tem lugares que você não pode de forma... Você tem que saber até o lugar onde você pode... Tem lugares que tem limites, né? Para você fazer um trabalho de evangelismo pessoal. E tem outros que não permitem. Tipo, minha esposa foi para Angola, tem um certo ponto que você pode fazer um trabalho de evangelismo, de visita nas casas. E tem outros que você não pode. Porque os muçulmanos que atuam no ambiente, né? Aí você tem que saber, tem que ter estratégia, entendeu? Porque ou você pode abrir uma porta ou você pode fechar. E não é diferente também para hoje o ímpio, né? Você tem que ter uma estratégia para até trazer ele para perto. Só que o problema hoje, as pessoas já querem empurrar texto bíblico de goela abaixo. Aí cada dia mais, se tu fala para o gaúcho sobre igreja, sobre versículos bíblicos, tu vai afastando ele literalmente da tua presença. Mas quando você começa a tomar um matezinho com ele, um chimarrão, sentar à mesa, tomar um cafezinho, com certeza fica mais fácil. Tem que usar a estratégia em qualquer lugar onde você estiver. E hoje não, hoje eu posso dizer que hoje tem lugares que eu vou, eles já me chamam, né? Para sentar e tomar chimarrão. Diz que maravilha. Aí a curiosidade começa no ambiente, né? Eles procuram saber por que viesse para cá. Aí eu começo passo a passo. Aí quando menos espero, eu entro com a aplicação do plano da salvação. Perfeito. Glória a Deus, Glória a Deus. Show de bola. O senhor falou que estudou no seminário, né? Estudou no seminário antes de ir a campo a primeira vez, né? O senhor acha necessário que todo mundo que vai a campo missionário ser instruído em teologia, ou isso não é necessário? Não, o conhecimento é fundamental, sabe? Porque tem situações, é óbvio, né, que você tem que ter o aprendizado, tem que ter o conhecimento, né? É como eu falei, o evangelho não é só ortodoxia, né? Não é só o conhecimento, é ortoplexia, a prática. Mas tem que a miscigenação, Rapaz, tem que haver. eu aprendi essa, viu? Não sabia, não. Ortoplexia. Ortodoxia é o conhecimento, ortoplexia é a prática. Show de bola. Estamos aprendendo aqui. Aí o que acontece? Tem que haver essa miscigenação, né? Para que as coisas possam fluir. Porque quando você começa a buscar o conhecimento, eu amadureci muito, né, na minha trajetória quando comecei a estudar. Aí tem algumas das coisas que você vai deparar lá no campo missionário, tipo evangelismo pessoal. É uma matéria que todos que fazem parte assim do corpo cristão tem que ter. Mordomia cristã, enfim, são matérias específicas para você realmente lidar com o ser humano. A forma de evangelizar, sabe, a maneira.
Só que hoje as pessoas na nossa região, elas vão, às vezes, não vou para o campo, vai evangelizar, mas não tem aquele conhecimento como você. Não é só entregar literatura, entendeu? Hoje a turma pegou esse hábito, né? Oxe, Jesus te ama, isso aí a turma já sabe de cor. Domingo à tarde, né? Padrão. O fundamental, eu uso muito lá nessa estratégia, é visitas, querido. É ir na casa das pessoas, sabe? Eu hoje não, estou tendo acesso a muitas famílias, mas eu procuro o máximo, sabe, ter um acesso, porque a gente fica muito preso, né, ao ambiente, à questão na nossa zona de conforto, e fica só naquela, de entregando literatura. Mas evangelismo pessoal foi uma das matérias que me deu uma visão, sabe, sobre a questão de você de abordar um pecador, de pessoas que estão aí fora. Só que hoje as pessoas literalmente estão perdidas. Eu até falei isso, né? Às vezes vai evangelizar, às vezes com ignorância, com estupidez, com arrogância. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Meu irmão, tu já está declarando um ato totalmente complicado, né? Isso aí é complicado. Por isso que é fundamental, sabe? E o pastor Thomas, ele só manda a pessoa quando a pessoa conclui o curso de teologia. Senão, nem sonhe para lá. Conhecimento é fundamental. Perfeito, perfeito. Show de bola. Uma pergunta agora, Robson. Eu acho que, para mim, é muito óbvio, mas é importante perguntar, porque isso pode ser a dúvida do pessoal. Existem trabalhos missionários que você deve ir sozinho, ou é recomendado que realmente você sempre vá, no mínimo, 2 pessoas para um trabalho missionário? Tu fala em que contexto, assim? Pronto. Grupos? Um exemplo assim, ó, tem um trabalho missionário, um exemplo, tem que ir para um outro país, fazer um determinado trabalho. Existem trabalhos que a pessoa tem que ir sozinha, ou realmente a pessoa tem que ir com um grupo, no mínimo com outra pessoa? Não, geralmente os projetos, né, que surgem lá no seminário são em grupos. Nunca vai pessoas só. Vai assim para já ficar, entendeu? Sim. Para permanecer no lugar. Ou seja, o casal. No caso, eu e Elda, né? A gente foi já para permanecer no lugar. Mas geralmente os projetos é em grupo, é no coletivo. Porque fica bem mais fácil, né, trabalhar no coletivo do que no individual. Mesma coisa no nosso meio cristão, né? A vida cristã, vamos supor, a salvação é individual, né? Romanos 14:12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Só que o evangelho tudo consegue ver individual, só no coletivo. E a coletividade é que gera todo um crescimento. É o que hoje, eu particularmente, quando a gente foi, né, para alguns projetos, sempre em equipes. O pastor Thomas sempre manda equipe. Agora, quando você vai, quando tem um chamado específico, é óbvio, né, que você tem que ter o chamado e tem que ter a vocação. Hoje também, como tu falou sobre conhecimento, as pessoas às vezes têm uma baita de conhecimento, mas não foram vocacionadas, não foram chamadas. Há uma diferença. Você sabe muito bem quem foi chamado e quem foi vocacionado. Mas às vezes o cara tem uma boa oratória, tem uma boa retórica, às vezes o cara prega bonito, mas quando tu vai pro campo lá é um desastre, tá entendendo? Tem que ter um chamado, porque é guerra. Eu tô aqui hoje, amor, eu vou embora para lá, mas eu vou para uma guerra. Ninguém quer ir para uma guerra, não. Os soldados que estão preparados, eles vão. Então, o missionário, ele tem que ser vocacionado, então qualquer um não pode ser missionário. Não, de forma nenhuma. Como eu falo, nas igrejas, você aborda sobre assim, o chamado, né, e a vocação. Nem todo que está na igreja tem um chamado para missões. Entendeu? Por isso que Paulo fala sobre os 5 ministérios lá em Efésios 4, né? Parece que não fala memória 11. Né? Isso. É o pastor, o mestre, o profético, o evangelístico e o apostólico. Desses 5, a gente é óbvio que sabe qual é o nosso chamado e que é a nossa realmente vocação. Eu me movo pelo evangelístico. Tem pessoas que foram separadas para o profético. Outros são apostólicos, né? Outros são mestres que ensinam, entendeu? E outros são pastores que ficam nas suas igrejas, né? E dentro desse chamado, a gente sabe, é óbvio, né? Deus ele começa a dar o discernimento a ti, a nós, né, espiritual, qual de fato o nosso chamado. Eu amo, tá, de casa em casa. Foi tipo a igreja primitiva, né? Uhum. Pense, eu gosto, sabe? Eu gosto disso. Isso é uma coisa que
vem de mim. Eu amo ter contato com pessoas, sabe? Aham. Eu amo pessoas, não amo as coisas. Show de bola. Legal, legal. Então, Wilson, tem uma aqui, daqui a pouco a gente já tá encerrando aqui algumas perguntas básicas que a gente tem. E tem uma aqui que é uma questão que a gente até tava conversando um pouco em off, que é a relação de que missões... A gente falou muito da questão do missionário, a pessoa do missionário. Sei. Mas como a igreja, eu digo a própria instituição mesmo, tá certo? Como é que ela consegue cooperar na vida e no auxílio a esse missionário? É uma situação um pouco polêmica, né? Uma situação complicada, porque as igrejas se fecharam, né, para a questão missionária. A gente sofremos, né? É óbvio, né? Algumas retaliações, algumas situações por questão de apoio, né, de algumas igrejas. Como eu falei, né? A igreja é aquilo que o líder é. Se o líder tem visão missionária, a igreja vai ter que se mover em prol de missões. Se o líder tem a visão de oração, a igreja vai se mover em prol de missões, aliás, de oração. Mas é uma coisa que hoje não há um despertamento mais, sabe? Porque não traz ibope. Missões não traz benefício para a igreja, sabe? O que traz benefício é shows gospels, né? Cantores gospel. São as celebridades. Isso. Né? E eu fico numa situação difícil, né? Porque as igrejas perderam a essência. Quando você perde a essência, você não vai para a igreja mais pela essência, você vai pelo benefício. Porque as pessoas estão indo para a igreja pelo benefício e não pela essência. A essência é Cristo. Quando você vai para o culto, você vai oferecer a Deus o melhor, com certeza as coisas vão fluir. E missões é uma coisa que nem todas as igrejas têm essa visão missionária. E muitos missionários estão voltando, acho que vocês já estão sabendo, voltando do campo. Por quê? Porque falta recursos. Entendeu? E as pessoas não querem ganhar almas. As pessoas querem algo que possa trazer recursos. E é complicado, sabe? Porque muitos missionários que eu conheço, alguns que já voltaram, que não querem mais ir, porque não querem sofrer. Porque existe também a manutenção no lugar, né? Sim. Eu, para tu ter ideia, eu trabalho, né? Eu trabalho para sustento também. Eu não só... Se eu fosse depender da igreja, eu já tinha voltado há muito tempo. A gente tem que se virar nos 30, entendeu? Para trabalhar, para correr atrás de recursos. Algumas pessoas me mandam oferta, mas são pouquíssimas. Alguns amigos meus, né? Mas se a gente não trabalhar, dificilmente a gente vai cumprir um propósito nesses lugares. Por quê? Porque realmente missões hoje não dá mais ibope, né? Como se diz. Porque missões têm 3 funções, né? É joelhos daqueles que oram, né? Mão daqueles que contribuem e pés daqueles que vão. Só que hoje as pessoas só querem realmente os joelhos, mas não querem de fato ajudar, muito menos ir. Ah, irmão, tô orando. Mas às vezes o missionário está passando por dificuldades e a igreja não se move, né, para ajudar. Porque quando você toca nessa tecla do ajudar, de oferta para missões, é complicado. Aí a turma se fecha. Entendeu? Por isso que muitos estão sofrendo a questão financeira, a questão de recursos, a questão do ambiente, que querem permanecer, mas não conseguem. Porque quando tu vai para um lugar como uma África, tu vai para um cenário muito difícil. Só que hoje as pessoas não têm a visão do que é o continente africano. É aquilo que eu falei, né? Como é que você pode falar de algo se tu não tem experiência? Verdade. Quando a gente vai para um lugar e tem experiência, a gente tem autoridade de falar o que a gente viveu lá. Por isso que eu falo com toda sinceridade. Eu queria que muitos pastores, muitos líderes, passassem pelo menos 30 dias com a gente na África, para ver o que é bom para tosse. Para sentir um pouco na pele. Né? Mas para pregar para crente, meu irmão, maravilha. Eu prego para todo dia na igreja. Mas para tu convencer um muçulmano, leva tempo. No domingo à tarde para entregar literatura. Oi? Tô dizendo, sair só no domingo à tarde para entregar literatura é bom. É o que eu costumo dizer. Até eu vou falar e já vou fazer uma pergunta. Muitas vezes as pessoas, até claro, tudo bem, muitas delas têm boas intenções.
Mas eu fico muito... Isso sempre me incomodou, sempre me incomodou. Inclusive, eu conversava isso com a irmã Cláudia. Irmã Cláudia, abraço pra você. Isso sempre me incomodou. Tchau, Cláudio, Deus abençoe. Isso sempre me incomodou, porque quando as pessoas falam de campanha evangelizadora, né, dentro das igrejas, as pessoas falam campanha evangelizadora. Pronto, vamos fazer a nossa campanha evangelizadora. Domingo à tarde vai todo mundo colocar a sua farda, sai de 2 horas, entrega a literatura, volta, de noite fala um relatório, acabou. O que foi? É isso aí? E isso é evangelizar? Isso é campanha evangelizadora? Tudo bem, novamente, existem pessoas que têm uma boa intenção, claro, você está dando o seu tempo a Deus, fazendo aquilo, mas é como falou, falta a estratégia, falta a forma correta. Imagina só, muitas igrejas fazem isso. Um domingo à tarde em um parque, cara, isso acontecia comigo. Eu era evangelizado por umas 5 igrejas diferentes. Eram 5 literaturas diferentes, com 5 abordagens idênticas, assim, todas lá com a sua literatura carimbada na parte de trás, com a placa da sua igreja. Vamos no nosso culto hoje à noite. Pô, legal, de novo, é uma iniciativa legal. Mas se você ser evangelizado por 5 igrejas da mesma forma, no mesmo momento, cara, será que eu só posso ser evangelizado no domingo à tarde? Eu não tenho outro momento para poder falar? Então, o que eu queria conversar contigo, e essa é a pergunta, assim, tu botou refrigerante aqui pra ele, tu nem perguntou se ele queria. Quer? Muito bom, amo. Às vezes o cara é fit e ninguém toma refrigerante. Sabe, aí todo legalzão e tal, ninguém sabe. Não, eu gosto muito de refrigerante. Pronto. A pergunta que eu tenho para fazer, Bisson, é a seguinte. Missões é apenas o ir para um determinado lugar, cumprir uma obra, ou a missões pode ser feita também aqui no meu bairro, aqui onde eu estou? Missões abrange tudo, né? Quando a gente fala, né, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas é quando a ascensão de Jesus, né? Ele fala, né, que derramareis o Espírito Santo e ele faz, recebereis poder, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Vocês estão fazendo missões aqui em Jerusalém, eu estou em Samaria, entendeu? Missões a gente faz todos os dias, através do nosso dia, né? Do nosso comportamento, de uma abordagem a alguém. Eu, particularmente, eu não parei aí, né? Desde que eu cheguei aqui, né? Eu tô literalmente no automático. Falou. Por quê? Porque eu amo fazer isso, sabe? Eu gosto de estar na casa. Eu poderia estar em várias igrejas, entendeu? Em alguns lugares, mas eu não quis. Eu cancelei para estar. Hoje mesmo à noite eu vou trazer uma palavra para a família da minha sogra, né? No caso, vai estar lá. Eu vou reunir a família e vou trazer uma palavra para o pessoal. E despertar ele, né? Nesse ponto aí de cuidar do coração. Só que cada um tem uma missão para ser cumprida, sabe? Eu, particularmente, comecei em Jerusalém, comecei aqui, entendeu? Na minha região. Depois teve algumas viagens que eu fui para a Judéia, o interior daqui de Pernambuco. Hoje eu estou em Samaria. E já fui para os confins, entendeu? Eu já conheço cada um lugares, né, que eu participei, que eu vivenciei isso aí. Só que, como eu falei, a gente tem que ter a noção que a gente tem que ser um instrumento de Deus todos os dias, em qualquer lugar. Verdade. A gente, às vezes, com o nosso comportamento, a gente pode ganhar uma vida para Cristo, sabe? O que falta é isso, é você realmente ter, sabe, essa transparência, essa vivência. A gente somos confrontados, a gente às vezes somos realmente observados. Isso é bíblico, né? Só que hoje as pessoas estão muito criteriosas com relação ao teu comportamento, né? Tua vida. Você não pode de forma nenhuma ser pessoas que vivam dupla personalidade. Ou seja, o que você é em Jerusalém, você vai ser na Judéia, você vai ser em Samaria e vai ser nos confins. O cristianismo, ele envolve a tua vida em várias esferas. Tem na rua, você é um cristão na rua, você tem que ser um cristão no trabalho, você tem que ser um cristão na vizinhança, você tem que ser um cristão na tua família. Por quê? Você não pode ser uma pessoa bipolar, né? Só que hoje as pessoas estão mudando de acordo com o ambiente. Eu tenho observado em algumas igrejas, eu sempre falo isso que eu estou indo, parece que você não entra no culto, você está entrando no velório. Entendeu? Você não vê mais alegria nos irmãos, você não vê aquela, sabe, vontade de estar na presença de Deus, de se alegrar. Eu fico analisando até que ponto as pessoas não têm entendimento com relação ao que é adoração.
Eu tive uma matéria sobre louvor e adoração, sabe, Davis? Se a gente bem soubesse, quando a gente soubesse que a gente vai para um culto, para a igreja, a gente já saía do joelho de casa, já chorando na presença de Deus. Porque você vai lá para adorar a Deus, meu irmão. O salmista diz o quê? Alegrei-me quando me disseram. Mas tu vê a alegria no povo de Deus hoje? Tu não vê mais. Uma certa vez eu fui para a igreja, há uns anos atrás, como morar em Jardim Paulista, eu não vou contar o nome, questão de ética, né? E nisso eu tenho esse hábito, né? Chegando nas igrejas, tudo bom, querida, a paz do Senhor. É questão até de educação que eu aprendi, né? Só que os irmãos fechados, paz, irmão, paz, sabe? Fechadaço. Não falava com ninguém, com aquele clima, sabe? Aí Deus me deu uma visão da igreja. As pessoas estavam mortas. Sabe o que é zumbi, né? Sim. As pessoas estão vivas, mas estão mortas. Ou seja, as pessoas não têm mais alegria na sua vida. Porque quando aquilo morre dentro de mim, as coisas lá fora já estão mortas. Só que as pessoas não têm uma renovação dentro, né? Não tem aquilo mais renovador. Porque, como te falei, a transformação ela vem primeiro dentro, para depois se manifestar fora. Só que hoje as pessoas não estão vivenciando mais isso. Estão literalmente presas, sabe, ao secularismo, às situações, às dificuldades, os problemas. Eu falei que a única classe que chama a atenção de Deus, viu, queridos? A única classe que chama a atenção de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não é aqueles que oram muito, não é aqueles que sobem montes, não é aqueles que realmente se consagram, se jejuam ou se pregam. A única classe que chama a atenção de Deus está lá em João capítulo 4. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Os verdadeiros adoradores são esses, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Quer que chamar a atenção de Deus? Seja um adorador, mas em espírito e em verdade. É importante, porque a rotina de ir no domingo na igreja não vai salvar ninguém, cara. Essa rotina não vai. Como tu falou, eu acho que é a essência, né? Você tem que, assim, estou feliz porque eu vou à casa do Senhor. Não, assim, eu vou à casa do Senhor porque hoje é domingo, né? Não tem nada pra fazer mesmo, eu vou pra igreja. Não, eu acho que, assim, talvez até você ir seja algo ruim pra você, ruim porque você vai contaminar as pessoas que estão ali. É muito bom, porque você, cara, bota aí, ouve algo aí online, um culto, uma mensagem, mas assim, vai com alegria. Espera, assim, pede, ora a Deus, tem vontade, para que se você um dia foi feliz e hoje talvez seja triste com relação a isso, pede para Deus te animar de novo, busca, lê a palavra do Senhor. Existem métodos de você se alimentar, como tu falou. Se eu alimento mais o espírito, é uma batalha. O espírito vence. Se eu alimento mais a carne vence. Então talvez a sua tristeza, que você esteja assistindo, que a gente esteja com essa tristeza, seja talvez uma falta de alimento espiritual. Se alimente. Graças a Deus você está aqui nesse podcast. Acredito que já é um alimento para sua alma. E continue se alimentando, que se Deus quiser, e essa alegria voltará. Posso falar? Pode, claro. E uma das coisas que é fundamentais para todos, né, que estão ouvindo esse podcast, significa a gente levantar um altar dentro da nossa casa. De que forma, né? Ou seja, no Antigo Testamento, a Arca da Aliança representa a presença de Deus naquele lugar, né? A Bíblia fala que onde a Arca da Aliança chegava, numa comunidade, numa cidade ou numa casa, significava que a presença de Deus estava naquele lugar. A Bíblia fala que a Arca da Aliança chega na casa de Obed-Edom. E o texto fala, e a Bíblia fala que por 3 meses toda a casa foi abençoada porque estava a presença de Deus naquele lugar. Queridos, amados, a igreja é uma extensão. Você vai e volta. Vai, mas a presença tem que estar na tua casa. Amém. Tem que levantar um altar. Glória a Deus. Como eu posso levantar um altar? Simples. Oração, adoração e palavra. Enquanto a nossa casa não for abastecida com essas 3 ferramentas, nada vai fluir. A gente às vezes procura algo para satisfazer nossos desejos, mas a vontade de Deus é que a gente levante um altar dentro da nossa casa e que a presença de Deus seja constante, dias após dias, na nossa casa. Só assim Deus vai fazer coisas tremendas na vida de cada um de nós. Amém?
Amém. Amém, amém. Glória, Graças a glória Deus. seja dada no nome de Jesus. Pessoal, a gente está começando a se encaminhar aqui para o nosso final e tem uma pergunta aqui que ela é muito legal, porque muitas vezes... Eu tá tão bom aqui pra ver se é só introdução. Se quiser, a gente pode puxar, né, Diego? A gente tem compromisso hoje, não tá Não, tá bom. Que horas é? São Cedo. 5 horas. 5 horas. A gente Meia vai hora, começar... meia hora. A gente vai começar a finalizar agora. Tem, como você falou, as pessoas normalmente, e isso aconteceu com a gente aqui no podcast, Deus ele começa a colocar aquela chamazinha dentro de você e você vai começando a sentir vontade de fazer algumas coisas. Acredito muitas vezes direcionado pelo Espírito Santo. Conosco aqui no podcast foi bem assim. A gente tinha uma banda, porém, a gente tinha vontade de fazer alguma outra coisa, a gente não sabia o que era, porém, com a conversa, com o direcionamento, a gente foi começando a ver de Deus que esse era o nosso trabalho. E graças a Deus, hoje, eu me sinto assim, feliz com o que eu estou fazendo e quero fazer durante muito tempo. Então, eu sei que existem algumas pessoas, talvez que estejam nos escutando nesse momento, que sentem aquela pequena chama dentro dele acesa para o lado missionário, de fazer missões. Sim. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Como elas podem, podemos dizer assim, começar esse trabalho? Por onde elas devem começar esse trabalho missionário? E talvez essa chama que é pequena, ela comece a crescer. Se expandir. Amém. Que bom, né? Uma boa pergunta. Eu achei interessante. É como eu falei, né? Tem que haver um despertamento. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que realmente entender qual o chamado que Deus tem na vida de cada um de nós. Como eu falei, né, aqui no podcast, que eu sofri algumas dificuldades, eu estava parado. Eu não queria de forma nenhuma realmente cumprir o propósito de Deus. Eu estava engessado, eu estava mumificado, né? Mas houve um despertamento na minha vida, né? Às vezes tem algo que às vezes está travando a gente, né, no mundo espiritual. E como sempre eu friso, quando a gente vive o mundo espiritual, a gente não vive mais o mundo natural. Porque o nosso propósito não é terra. Nosso propósito é céu. E quando a gente tem a visão do céu, a gente literalmente sai da nossa zona de conforto. E eu queria estar na zona de conforto. E essa chama que está apagada dentro de você, com certeza Deus vai acender a partir de hoje, para que você possa despertar para o propósito que Deus tem na tua vida. Se você tem um chamado, se você realmente foi separado, foi vocacionado, avance, queridos. Avance que você vai ver o que Deus ele vai fazer na vida de cada um de vocês. E com certeza as coisas vão começar a fluir. Por quê? Para que eu possa estar bem no mundo horizontal, eu tenho que estar bem no mundo, na vertical. Se eu estiver bem com o Pai, com certeza as coisas vão fluir no meu mundo horizontal, no meu mundo natural. Mas primeiramente, o que é que a palavra fala lá em Mateus 6,33? Priorizai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Para isso, temos que priorizar o reino de Deus. Para isso, temos que buscar o reino de Deus. Para isso, a gente tem que trazer o céu para a nossa casa. Para isso, a gente tem que cada dia mais ser um instrumento de Deus na nossa família, nossos parentes, na nossa parentela, para que a gente possa realmente buscar as vidas que estão lá fora, sofrendo, no cativeiro. Que com certeza a gente vai caminhar em passos firmes. Por isso que a palavra fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. E esse é o tempo. Há uns anos atrás eu usava Deus como um copo descartável, né? Satisfazer minhas vontades, meu desejo. Mas só que Deus não está aqui para atender a nossas demandas. Agora a gente está aqui para obedecer a sua voz, para ouvir aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E tem um texto que eu vou deixar para vocês que está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 2, do 12 ao 15. O que é que Paulo fala? De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Operai a vossa salvação com tremor e temor, porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejais irrepreensível e sincero no meio de uma geração corrompida no qual resplandeçais como o astro do mundo. Que essa palavra possa realmente impactar o teu coração. Obediência. É o que Paulo fala à igreja de Filipos. Quando a gente obedece a Deus, com certeza
as coisas vão acontecer. E é um despertamento que eu falo para cada um de vocês. E Deus está despertando a tua vida. Saia dessa zona de conforto e se humilhe diante da presença de Deus, porque renúncia e humilhação geram unção. Que Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Sensacional. Cara, se a chama tava pequenininha, agora eu acho que essa chama aumentou. Acendeu. Eu realmente assim, o que eu acho muito interessante, Davidson, é que a chama missionária arde dentro do nosso querido Rapaz, a gente olha pra A ele. gente olha impressionante. a todo momento a gente faz as perguntas. A gente tá falando agora como a gente tá enxergando a nossa entrevista aqui com o senhor. Amém. Todo momento a gente faz as perguntas e o senhor sempre direciona a pergunta para uma mensagem evangelística. E isso é sensacional. É sensacional. Glória a Deus. Às vezes o senhor não consegue perceber porque é justo como o senhor diz, ele já é automático, né? Mas quem tá de fora percebe. Eu acho que o Diego percebeu ali também. Ele falando, ele transforma na resposta em uma mensagem evangelística. Amém. Aí eu fico, meu Deus, é sensacional isso, porque Isso é muito bom. é a veia realmente do missionário. É porque já está no DNA, né? Quando a gente começa a justamente. respirar, quando a gente começa a viver, é aquilo que eu falei, as experiências, né? Ou seja, o que vai mudar hoje, sabe, Davidson, Mateus e Diego, a nossa vida cristã, não é essas indas e vindas, sabe, para o culto, não é essas cumprir cronograma, não é porque tu vai cantar, ou tu vai pregar, ou tu tá, sabe, escalado. Eu falo para muitos, o que vai mudar a nossa trajetória, nossa caminhada, é quando a gente tem experiência com Deus, entendeu? Você teve uma experiência com Deus, você nunca vai permanecer da forma que você está. É o que está faltando a muitas pessoas, queridos, é a experiência com Deus. Quando a gente começa a ter experiência com Deus, é uma mudança. Só que a mudança não é exteriótica, é no teu interior, né? Ou seja, Paulo disse, ó, que meu homem exterior se corrompa, mas que meu interior se renove dia após dia. É o renovo. Todas as vezes quando você está renovando aquilo que está dentro, com certeza você vai ter uma chama viva, né? Mas é como eu falei, a gente às vezes não quer viver isso aí. Porque às vezes a gente sofre retaliações. Verdade. E o que eu acho interessante é que o que acontece também é a questão da exposição. Porque quando a gente começa a ter uma exposição, né, na nossa vida cristã, existe retaliações e perseguições. Sim. Tem um texto lá em Ezequiel 47, eu acho que vocês já ouviram, já ouviram não, né? Vocês já escutaram algumas pregações que o profeta, né, tem uma visão com relação ao rio, né? O rio que escoa debaixo do trono. E é que ele entra na água, né, que vai na canela, na canela. Joelhos, sim, nos sim. joelhos, na cintura. Isso, até ele chegar numa profundidade. Ou seja, quanto maior nível de revelação a gente tem na presença de Deus, existe uma exposição. E quanto maior a exposição, mais a gente vai ser contra-atacado, vai ser confrontado. Por quê? Porque a gente está chegando em um nível que muitas pessoas não estão chegando. Mas isso é um bom sinal, a gente está incomodando o inferno. E o inferno não gosta de ser incomodado. Só que hoje a gente vai chegar num nível bem além, né? E muitas pessoas estão travadas nas igrejas, não vão chegar nesse nível. E até dentro do ambiente cristão existe retaliações, rejeições. Por quê? Porque a gente chegou em um nível que as pessoas não estão chegando. É o que Deus está querendo. Porque o nível significa você ter uma profundidade com Deus, né? Você ter intimidade, você ter relacionamento. Aí você vai se aprofundando, vai entendendo de fato o que Deus está querendo. E lá em Gênesis, quando a gente observa, eu vou voltar para Gênesis agora, a questão de Adão, né? A Bíblia fala lá no Éden, né, que Adão ele passeava com Deus. E o texto original ali caminhava com Deus. Só que quem passeia com Deus e caminha com Deus, queridos, é sujeito à queda. Justamente. Só que Enoque, ele andava com Deus. Aleluia. E quem anda com Deus é bem diferente do quem passeia. Só que hoje as pessoas não querem andar. Querem passear. Querem só caminhar. E andar com Deus significa relacionamento, intimidade, mas busca. Aí você começa a entender todo um cenário que Deus está te colocando. Porque você quer andar com Deus. Mas as pessoas querem passear.
É tão maravilhoso isso, Amém. porque... é tão maravilhoso. Tô doidinho aqui. É algo que parece ser tão parecido, mas tem uma diferença mas tem a muito diferença, grande. porque até na conotação na língua portuguesa, passear, ele é o quê? Ele tá é um ato contínuo, né? Passear não, é andar. Andar, ele é um ato contínuo. Passear é por aquele momento, Isso. né? Passear é no momento. Você passeia naquele momento, mas depois você volta. Mas andar é um ato contínuo. Então é que nossa intimidade com Deus tem que ser dessa forma. E nem um andar com Deus de Enoque. É um ato contínuo. Maravilhoso. Eu posso falar? Pode, mas é claro. Eu não paro não, eu queria falar. Porque tem texto na Bíblia que a gente começa a analisar todo um contexto, né? Todo um cenário que a gente vive. Um dos textos que me chama a atenção, e hoje as pessoas precisam entender esse texto e o contexto, é quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, né? Sim. A gente fica olhando assim, analisando. Marta, né? Fica organizando. Só que Maria escolhe a melhor parte e senta aos pés de Jesus, né? E Jesus observa para Marta e começa a questionar, né? Por que ela está naquela ansiosidade? E quando a gente começa a analisar o texto e o contexto, a gente como uns cristãos, né? Ou seja, o religioso, ele começa, não, eu faço parte do mundo de Maria. Não, a gente está vendo mais o mundo de Marta do que o mundo de Maria. O bom seria se a gente visse o mundo mais de Maria, né? E a gente está literalmente, às vezes, analisando, puxa vida, eu me identifico com o mundo de Maria. Não. A gente vive mais o mundo de Marta. As preocupações, as ansiedades, entendeu? O que vou comer amanhã. Não, a gente tem que ver o mundo de Maria, que a gente tem que ver o momento. E esse é o momento, sabe? A gente é o tempo de a gente estar cada dia mais vivendo o mundo de Maria. Porque os dias cada dia mais está se afunilando. Jesus está voltando, queridos. É um alerta, sabe? Que Deus está orientando a toda a igreja. Acabou a época, sabe? Da gente brincar. E muitas pessoas nas igrejas, elas estão brincando. Não estão vivendo de fato o mundo que deveria viver, né? Que é o mundo de Maria. E um dos maiores problemas é que a gente sabe que amanhã vai ter culto, amanhã vai ser podcast, mas se fosse o último podcast nosso, qual era a nossa reação? A gente orava mais, a gente estava mais com intensidade, a gente sabia que, meu Deus, ele é fiel. Mas hoje as pessoas sabem que vai ter um podcast outro dia, né? Ou se vai ter um culto. Um dia eu fiz uma pergunta na igreja, se fosse o último culto hoje, qual era a nossa reação? É sério, né? Porque Jesus está voltando. E as pessoas não estão preparadas. Se você buscar realmente assim, ó, tu estás preparado para a volta? Não, eu quero que ele venha não. Se brincar, foi até o sinal da cruz, né? Mas se ele vier hoje, como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está de fato a nossa vida com o Pai? Será que a gente está bem? E Deus está nos orientando para que a gente possa fazer uma autoavaliação. Como é que está de fato a minha vida, falo eu, com Deus? Como é que está realmente a minha vida em 4 paredes, né? Dentro da minha casa? Como é que está a minha relação com a minha esposa, o esposo que vocês estão assistindo, com os filhos? Como é que está, queridos, a nossa casa? E tem um texto que eu acho fantástico, lá em Isaías 38, quando Deus usa o profeta Isaías, né, para Ezequias. Sim. Põe em ordem a tua casa que tu vais morrer. Se Deus chegasse para nós e falasse isso hoje, qual era a nossa reação? Imagina só Ezequias naquele momento, vira o rosto para a parede, né? Não, porque eu fiz isso, evangelizei, preguei. Não, mas tu vai morrer e acabou. E pela graça e pela misericórdia, Deus usa novamente Isaías. Não, vou ter que acrescentar mais 15 anos. É um alerta. Como é que está a nossa casa? Não é a casa física, né? Nossa casa espiritual. Como é que está realmente a nossa vida quando a gente está só? O lugar que Deus mais testa a nossa vida, queridos, é quando a gente está só. Ninguém está nos observando, né? Não tem pastor, não tem irmão, não tem liderança. Eu posso fazer o que eu bem entender, é aí que a gente se engana. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Comece cada dia mais a ser fiel a Deus, no momento que você está só. Porque quando está todo mundo, é muito bom a gente se comportar. E quando a gente está só, qual é a nossa reação?
o que a gente está olhando, o que a gente está vendo, o que a gente está abrindo nas nossas redes sociais. É um alerta para cada um de nós, porque Jesus está voltando. E vou deixar para vocês Mateus 26:41. Vigiai e orai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Não tem bom não, queridos. Brincou com a natureza, vai cair. Brincou com a nossa natureza humana, com certeza vai sair da presença. Ande espírito, que jamais você vai cumprir a concupiscência da carne. Deus abençoe a todos. Amém. Show de bola. Sensacional, pessoal. Agora Muito vamos... bom. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Pode ser que o Matheus tenha mais alguma? Mas essa é a última pergunta aqui da minha lista. É uma pergunta ainda sobre missões. O senhor chegou a evangelizar na África, no Paraguai, aqui em Pernambuco e também no Rio Grande do Sul. Sim. Desses locais, onde o senhor encontrou mais resistência à palavra de Deus? São lugares totalmente diferentes, como eu te falei. Verdade. Mas por incrível que pareça, o lugar que eu encontrei mais resistência foi em Cabo Verde, na África. Uhum. Não que Paraguai também, né? Mas em Cabo Verde. E outro lugar que a gente sente muitas dificuldades é com relação ao Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? O pessoal é muito fechado para a questão do evangelho, né? Porque tem muitos alemães lá, tem polacos, tem italianos, né? Eles são literalmente fechados. A resistência deles são muito grandes, ou seja, existe um ambiente literalmente tenebroso, né? Na cidade onde eu estou. As pessoas elas são fechadas para a questão do evangelho, né? Mas em termos de dificuldade, a Cabo Verde foi a mais que a gente encontrou. Muito difícil. O pastor mesmo que está lá há muitos anos, são poucas as pessoas que se convertem, são poucas as pessoas que abrem o coração para Jesus. Ou seja, 99% não querem de fato o evangelho. Nossa. Minoria, entendeu? Cabo Verde, África. Um trabalho muito árduo, né, pastor? Não, como eu falo, né? Lugares assim é trabalho não de longo prazo. É de longo prazo, né? Não de curto prazo. Como eu falei, às vezes as pessoas aqui na região não têm noção do que acontece no ambiente. Quantas almas, né? Quantas almas se converteram? Quantas almas O evangelho não é isso, é como eu te falei, né? A gente tem que jogar semente. A semente é que vai dar realmente... A colheita vem depois, o fruto vem depois. A preocupação não é de você ganhar, porque ninguém tem autonomia ou autoridade de ganhar ninguém para Jesus. Mas a semente a gente tem que levar, né? É como aquela parábola do semeador, né? Ele está jogando a semente em vários lugares. Tem alguns lugares que vão realmente vão crescer, né? Mas tem outros que vão ficar estacionados. Justamente. É que nem Paulo fala sobre a igreja, se não me engano, a igreja de Romanos, né? Deus. Paulo fala sobre Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento? Deus. Jesus. Romanos ao Corinthians. Ei, crente, viu? A primeira vez que eu falei um texto da Bíblia na igreja, me deu um branco que eu esqueci. Eu disse, irmão, me perdoe. A igreja de Corinthians. Eu disse João 10:10. Aí eu... Aí, irmão, não é... O ladrão veio pra matar, roubar e destruir. O ladrão veio pra matar... Mas eu esqueci na hora. Deu um branco, né? Nossa. Mas você vai convivendo, você vai pegando alguns textos de contexto. É verdade. Isso faz parte. Faz sim. Às vezes dá um branco. Faz. O som tá sendo maravilhoso a gente te ouvir aqui pra caramba. Tá muito legal. Oi, uma Diego. honra. Claro que pode. Diego tá aqui fazendo o nosso back. Quer fazer uma pergunta aqui? A gente às vezes esquece que tá atrás Amém. da câmera, mas Diego tá aqui. Paz do Senhor a todos. Amém. Bison, a gente tem um certo conhecimento de igrejas menores, não igrejas de grande porte. Então eu gostaria de saber a tua opinião sobre essas igrejas de pequeno porte. Qual tu acha que é a real situação que eles estão tratando o campo missionário?
Porque hoje em dia a gente vê muito, tipo, um culto de missão por mês, um culto de missão por ano. Bota umas bandeirinhas lá na igreja e é isso. Tem muita igreja que faz isso. Não. Hoje as pessoas não estão literalmente abraçando essa causa, sabe? É só o momento, entendeu? Elas literalmente não tendo compromisso, né, com missões. É só uma festividade qualquer, como culto, 25 anos da igreja, sabe? Aniversário do coral, essas coisas todas que acontecem. A real situação é que nenhuma delas estão vivenciando isso, entendeu? Principalmente as igrejas que surgiram agora. O que é que eu falo o que é que eu falo sobre isso? Porque as igrejas que a gente olha na história, né? Eu tive essa matéria sobre eclesiologia, a questão sobre as histórias da igreja. As igrejas que realmente são firmadas, que têm essas ramificações, são a Assembleia de Deus, Igreja Batista, entendeu? Presbiterianas, congregacionais, né? Brasil para Cristo. Mas essas igrejas que estão surgindo aí, a gente tem que estar muito atento, né? Essas que saíram agora. Porque elas falam muito e de fato não agem, né? É só a questão da teoria, entendeu? Mas no fundo, elas não se movem para nada. Elas estão paradas. Elas estão literalmente... Não tem a visão, né? De fato que é de missões. Hoje... Qualquer coisa não, porque a missionária é fulano, mas às vezes a pessoa não teve nem experiência em campo nenhum e fala que é missionária, sabe? Verdade. Isso acontece muito. Virou jargão, né? Jargão, missionário. É quando não se tem, abre aspas, um cargo dentro da igreja, alguma coisa do tipo, você chama de missionária principalmente, né? Eu fiz parte da igreja congregacional uns anos atrás, que apareceu uma irmã lá, que era missionária, que tinha carteira missionária, mas não foi nem pro interior, queridos. Como é que é missionária, sabe? É como eu te falei, a gente para falar algo, a gente tem que ter experiência no ambiente, sabe? Ou seja, as igrejas hoje, neopentecostais, ela vive muito a questão de missões, assim, fala muito, né? Mas não vive, entendeu? Porque uma das maiores decepções é quando as pessoas fazem uma festividade enorme, né? Com relação a missões, mas no fundo, os missionários estão lá sofrendo, né? Como acontece alguns eventos, entendeu? Que falam que isso é missionário, mas nem os missionários que vivem no campo, eles têm a oportunidade, né? De falar dos trabalhos. Por isso que hoje as igrejas que abraçam essa causa é pouquíssima, entendeu? Deveria ser a maioria, né? Mas hoje as igrejas querem status. As igrejas não querem... Porque missões não traz ibope, entendeu? Não traz benefício, não traz isso para a igreja. Muito pelo contrário, né? Vai tirar. E tudo que tira de uma igreja é complicado. Sim. Porque eu aprendi lá no seminário, o pastor falou uma coisa interessante. Olha, irmãos, o que vai prevalecer para Deus não são aqueles que pregam muito, né? Aqueles que têm oratória, que têm eloquência, que têm um bom desempenho na sua pregação. O que vai prevalecer para Deus nesses últimos dias são aqueles que têm sede de ganhar almas. Aleluia. Glória a Deus. É o que está faltando nas nossas igrejas, é sede de ganhar almas. Porque o que falta nas igrejas é você entender o coletivo. Só que as pessoas estão vivendo o individual. A igreja primitiva, a igreja de Atos, eu fico admirado, né? Havia um crescimento. Por quê? Porque havia comunhão, no repartir de pão, nas orações. Eu até comentando esses dias, né? Voltando nesse assunto com o irmão da igreja. Eu falei assim, ó. O problema hoje é que as pessoas não sabem o que é a igreja. Aí já começa o erro aí. Pergunta a qualquer irmão desse, o religioso, o que é a igreja, irmão? Ele não vai saber. O apóstolo Paulo fala que a igreja é um corpo, né? Sim. Conjunto de membros interdependentes. Ou seja, cada um tem uma função, mas tem que andar nessa unidade. O que é a igreja? Eu falei para ele, eu preciso de você e você precisa de mim. Isso é a igreja. Ou seja, se ao meu lado tem um irmão está passando por dificuldade com essa crise toda, né? Não é aquele que desceu do paraquedas, né? Mas aquele que você sabe que há muitos anos está passando por dificuldades com essa crise. Eu, como igreja, eu chego para o irmão, está precisando de alguma coisa? Aí o irmão vai dizer assim, estou com a conta de luz atrasada, irmão. Aí você, como igreja, quanto é que é, querido? É R$80. Ó, irmão, eu não tenho 80, eu tenho 50. Bora conversar com os irmãos para te ajudar. Isso é igreja. Mas hoje as igrejas... irmão, vamos orar. Queridos, ele não está precisando de oração, ele está precisando de ação.
Porque a Bíblia fala, alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Tá faltando empatia. É você se colocar no lugar daquela pessoa. Enquanto a gente não tiver a visão de entender o que a pessoa está sofrendo ou passando, a gente não faz parte da igreja de Cristo. A gente faz parte de uma denominação, entendeu? Batista, Assembleia. Mas a essência principal é a igreja de Cristo, que é um corpo. E quem é o cabeça? Cristo. Quando a gente entender que Ele... É como eu falei no início, naquele versículo, né? Quando eu falei, olha... O amor de Cristo nos constrange, né? Julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos nós morremos. Ele morreu por todos. Para os que vivam, não vivam para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Se a gente está vendo para ele, a gente está fazendo parte da igreja. Mas se a gente está vendo para nós, a gente pode fazer parte de qualquer corpo, mesmo da igreja de Cristo. Amém, amém. Amém. Outra mensagem legal. Glória a Deus. Óbvio, quando o senhor vier pra cá, pelo amor de Deus, fala que a gente novo. Olha, Com certeza. Eu tô por aqui, pessoal. O senhor falou muito bem da sua esposa, tá certo? O senhor não falou o nome dela pra gente. O nome da minha esposa é Elda, né? Vai Dona fazer Elda. 32 anos que eu tô casado com ela. Com 2 filhos, Alan, né? Tem 31 anos, e a minha filha Anjo, 29. Tenho 2 netos, né? Tem a Luísa, tá com 8 anos, e a Zaf, né? A Zaf tá com 4 anos e já tô com saudade deles, mas amanhã eu vou vê-los, em nome de Jesus. Amanhã não, Então, segunda. A nossa querida irmã... A irmã... Já me esqueci. Falou, Elda. Não, nossa querida irmã Elda. Quando a senhora vir aqui em Recife... Eu sei que a senhora vai assistir até o final desse podcast. Vai. A senhora vai estar aqui nesse momento. Então já vou lançar o convite. A senhora vai estar aqui conosco, porque a gente ouviu as experiências do nosso querido amado Amém. pastor, vou chamar de pastor Bisson Ele vai ficar Carvalho. até o final falando. E a gente vai querer escutar também essas histórias do seu ponto de vista como missionária, tá certo? Então, em nome de Jesus, tá lançado o convite. Diga lá quando chegar lá. Assiste Com certeza, não diga deixa que a gente comigo. chamou, não. Diga, assiste podcast até o final que tem uma surpresa pra você. Amém? Mas no caso aí, pode os dois participar ou só ela? Claro, pode dar um dois. jeito aqui. Da outra dois, vez a aí gente se programa para os dois ir pra cá. Vai Amém? ser, vai Em ser, nome vai de ser. Jesus. É um maravilhoso. privilégio, tá? E pode colocar pro pessoal lá assistir, porque em nome de Jesus eu creio que muita gente vai ser impactada por sua história. Depois você me dá pra gente assistir lá, tá? Com Amém. certeza, deixa comigo, a gente tem o contato Deixa e vai Amém. mandar. Glória. Óbvio, então, esse é o momento que a gente vai chegar aqui nas considerações finais. Queria deixar as suas considerações finais pro nosso público que tá aqui, os missionários, pra gente começar a encerrar. Amém. Que maravilhas, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Vocês são um instrumento de Deus, a gente não se conhece de agora, né? Vocês já estão ficando com uma certa idade e eu também, os cabelos estão indo embora, né? Mas eu quero deixar assim para todos, né, que participaram desse podcast, que não tem coisa melhor, queridos. A gente está no centro da vontade de Deus. E eu vou deixar uma palavra lá em João 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que eu vou pedir ao Pai, eu vou conceda. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós. E é um privilégio, né? Estarmos aqui para compartilhar aquilo que Deus está querendo na vida de cada um. Você foi escolhido por Deus. Não adianta você se esconder, não adianta você querer ir para outros lugares, porque Deus ele tem algo na tua vida. E começa a despertar aquilo que está dentro do seu coração. Começa a cada dia mais entender e viver o propósito de Deus aqui na terra. E com certeza, cada vez mais, você vai ser abençoado. Porque não tem coisa melhor do que a gente estar cada vez mais cumprindo o propósito de Deus. Por isso que eu digo a vocês, olha, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Porque só assim Deus ele vai impactar e usar você como instrumento dele. Aquelas pessoas que estão passando por algumas situações totalmente constrangedoras. Cuide do coração das pessoas. Tem muita gente precisando. E que Deus possa sempre, né, abençoar o coração de todos vocês e permaneça orando por mim, pela minha esposa. Estou amanhã voltando ao Rio Grande do Sul, para Horizontina.
Existem projetos a se realizar naquele lugar. Como eu falo, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Amém. Sensacional. Obrigado, Davidson. Obrigado, nosso missionário Bisson, por essa oportunidade, né? Eu considero uma oportunidade maravilhosa de ter tido essa conversa aqui hoje. Foi uma conversa que me impactou muito e eu espero que impacte você também dentro de casa para despertar para o campo missionário. Porque como o nosso missionário falou, missões se faz de 3 formas. De joelhos, com os joelhos dos que oram, né? Que oram, Com as mãos do que ajudam, os contribuem pés que vão. e os pés do que vão. Então, faça da sua forma, mas contribua com missões. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem até aqui. Deus abençoe. E se Jesus não voltar, nos encontraremos em outro podcast. Amém. Amém. Que Deus amém. abençoe. Deus Tchau, abençoe tchau. a todos. E Tchau, se tchau. você assistiu até aqui e não se inscreveu ainda, não quero nem conversar com você. Vá. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.